Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje é dia de virmos aqui conhecer mais um conhecido designer português e hoje temos connosco o Orlando Sá. Estás bom, Orlando? Olá, Micael. Tá, tudo bem. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, antes de mais. Obrigado eu por aceitares. Nós que estamos aqui agora um pouco mais distantes do que é habitual aqui nestas conversas. Exato. Vamos nos habituar aos novos modelos, não é? Pois, é verdade, é verdade. A pergunta que reside sempre aqui é: quem és tu, Orlando? Ora bem, meu nome é Orlando Sá, tenho 38 anos, sou arquiteto de formação, trabalho para os caminhos de ferro belgas, portanto, se alguma vez andarem de comboio na Bélgica, é provável que passem por uma ou duas estações que eu tive envolvido. Para além disso, essencialmente, sou casado com a Joana, tenho 2 filhos, o Afonso e a Inês, e nos tempos livres gastos praticamente a fazer coisas relacionadas com jogos de tabuleiro modernos. Inicialmente comecei por fazer vídeos, era um youtuber, depois escrevi enquanto blogger acerca de jogos e ultimamente tenho dedicado apenas a jogar e a criar jogos. Então, e queres nos falar um pouco mais sobre o teu percurso como jogador? Como é que isto começou? Para depois explorarmos aqui um bocado mais estas vertentes, porque não és só um designer, tens aqui um percurso, se calhar diferente de alguns designers. Sim, a minha relação com os jogos, se calhar, começou de uma forma muito diferente da maior parte das pessoas. Normalmente as pessoas começaram a jogar quando eram mais novos. Não foi o meu caso. Mas é engraçado que quando eu era novo, para aí até aos meus 10 anos, sempre tive a necessidade de criar coisas, então criava os meus próprios mundos e tinha um caderninho onde criava mini-jogos, eram quase todos relacionados com dados e rolar o dado, não é? Porque no fundo era aquilo que eu via que existia e que não tinha conhecimento nenhum. A maior parte deles eram jogos relacionados com futebol. Eu criava as minhas equipas, criava jogadores imaginários e depois queria resolver as partidas entre essas equipas imaginárias e então fazia com dados e com algumas regras e não sei o quê. E sempre achei fascinante quando me davam aqueles jogos, o Jogo da Glória, os jogos reunidos e essas coisas todas. Um, mas tentava sempre fazer qualquer coisa um bocado diferente com aquilo que os componentes que vinham dentro do jogo, porque achava que aquilo não era muito interessante. Mas a partir dos 10, 12 anos, mais ou menos, deixei de ter interesse por isso, basicamente. E comecei a ter outros hobbies e então isso foi posto um bocado de lado e mesmo a minha relação com os jogos deteriorou-se completamente, ao ponto de que provavelmente até 2012, mais ou menos, não tinha qualquer interesse por jogos de tabuleiro. Até porque a única coisa que eu pensava que eram jogos de tabuleiro era o Monopoly, o Trivial Pursuit e o Scrabble. Tive péssimas experiências a jogar Monopoly quando era mais novo. Cheguei a ir à casa de colegas que tinham um jogo, então o que é que vamos fazer juntos hoje? Em vez de andarmos todos de bicicleta aqui pelos campos, vamos jogar um jogo. E as minhas experiências que tinha era um jogo de 4 horas em que eu estava em último, porque não estava minimamente conectado no jogo e achava que aquilo não fazia grande sentido, não achava que aquilo fosse sequer qualquer forma de divertimento. Daí que, curiosamente, a família da minha mulher, uh, eles sempre foram jogar muitos jogos, e então era engraçado que nos Natais e na Páscoa, quando nos juntávamos todos, eles passavam imenso tempo a jogar o Pictionary ou o Trivial Pursuit. Eu achava aquilo a cena mais aborrecida do mundo, então normalmente eles estavam a jogar e eu estava sentado num canto a ler ou a fazer outra coisa. Portanto, esta foi a minha relação com os jogos. Até que em 2012, aqui no centro de Bruxelas, onde eu vivo, abri uma pequena loja de jogos. E aquela coisa chamou-me um bocado a atenção, não é? Porque na minha cabeça o que é que eu tinha que eram jogos? Era o Monopoly, o Scrabble, tudo o que tu vias na altura nos Uhum. supermercados e praticamente nas bonecas. E aquilo chamou-me a atenção por causa de caixas que eu nunca tinha visto na vida. Tipo, eu, a primeira vez que passei lá, pensei, será que isto são versões diferentes do Monopoly? Mas não, depois estava a ver que os nomes todos diferentes. Aí entrei e o tipo foi super simpático. E há coisas que às vezes mudam um bocado o sentido da nossa vida e aquele indivíduo, de certa forma, mudou o sentido da minha vida, porque ele teve imensa paciência e teve-me a dizer, percebeu que eu não tinha grande interesse por jogos e tentou perceber que tipo de jogo é que ele me podia dar que me pudesse levar a entrar no mundo dos jogos. E então, na altura, depois de estar a falar comigo, pai, durante uns 15 minutos,
para saber o que é que me interessava, o que é que me interessava, não sei o quê. Tinha o Seven Wonders numa mão e o Small World na outra mão. E eu acabei por trazer o Seven Wonders. E é engraçado que eu tinha em casa uma cópia do Catan que de vez em quando jogava com amigos, mas eu jogava o Catan quase numa noite de copos, basicamente. Porque achava interessante aquilo, porque um amigo meu tinha o Catan, depois tínhamos jogado em casa dele, depois cheguei a comprar para mim uma cópia, cheguei mesmo a oferecer aos meus jogos uma cópia para que jogássemos outra coisa que não fosse o Trivial Pursuit ou o Pictionary durante as festas. E por acaso foi interessante, chegamos. Mas mesmo assim não era nada que me puxasse para o hobby. Se me dissesse alguém jogar Catan, ok, pode ser. E a primeira vez que joguei Seven Wonders foi uma sensação completamente diferente. Foi quase como se as coisas se abrissem por causa da estratégia que estava lá envolvida, algo que eu nunca tinha experienciado antes no jogo de tabuleiro, a própria qualidade das ilustrações, a qualidade do jogo, a qualidade dos componentes, que era uma coisa que, por exemplo, eu tinha uma daquelas cópias do Catan das primeiras e não achava que aquilo fosse nada atrativo mesmo a nível de design gráfico e de ilustração, daí também um bocado esse distanciamento. E com o Seven Wonders fiquei absolutamente espantado em todos os aspectos, do ponto de vista dos componentes do jogo, do ponto de vista da experiência de jogo, que eu nunca tinha tido algo similar. E então foi aí que abriu. Depois tentei ver se havia mais coisas relacionadas com o Seven Wonders, Board Game Geek, e pronto, foi a história toda. Portanto, foi assim que eu comecei a jogar jogos de tabuleiro modernos. Então, tu não tinhas um historial de jogador, nem sequer de jogos digitais? Eu tinha um historial de jogos digitais, mas apenas os jogos de management. Por exemplo, o Football Manager ou aqueles jogos de settlers que havia em que ias desenvolvendo uma aldeia. E um bocado da série do Total War. Não sei se tu estás familiarizado. O Shogun Total War, depois o Medieval Total War, depois o... Joguei todos até o Imperial. Não, eu fiquei-me só pelo Rome Total War e depois não avancei mais. Até porque praticamente desde que me mudei para fora de Portugal, que foi em 2008, comecei a jogar cada vez menos. E então o meu tempo de jogo era uma coisa de meia hora, digamos assim, às vezes à noite. Mas sim, jogava até descobrir os jogos de tabuleiro modernos, o meu tempo de jogo era digital. Pelo que eu estou a ver, eram mais jogos de estratégia, de planeamento, esse tipo de coisas. Sim, sempre foi. Estou a ver que aí temos aí algumas coisas em comuns, porque também era o tipo de coisas que eu jogava. Eu adorava os City Builders, especialmente. Eu joguei muito, jogava também o Civilization, joguei os Total Wars todos, até uma certa altura, depois em que também o trabalho acabou por me fazer desligar tanto dos computadores, não é? Era computadores o dia todo, para todo lado, para tudo, e acabou por me fartar. Foi o meu caso. E joguei também muito, por exemplo, os Caesars, esse tipo de coisas em que eram juridicidades também, pela história, por aí fora. Esse É tipo de engraçado coisas. que na parte dos Total War, a parte que me interessava menos era a parte de combate. A parte que me Era o interessava tabuleiro, não é? mais era o tabuleiro, Também precisamente. a minha, E adorava o eu tabuleiro. praticamente fazia resolução automática de todas as batalhas, porque não tinha muita paciência para estar a gerir a batalha em campo. Portanto, era mais a parte do desenvolvimento do território, da construção das cidades, e a parte das batalhas era mais quase que um xadrez estratégico, para onde é que eu levo os exércitos e não sei o que é, mas menos a parte do combate em si mesmo. Exatamente, eu fazia exatamente o mesmo. Eu só fazia as batalhas quando a coisa estava muito apertada. Exato. Eu tinha mesmo de ganhar. Como não era certo, tinha que ir lá tentar fazer uma estratégia para ganhar aquilo. Exato. Depois Quando às vezes estava corria com mal, não é? folga, Depois às vezes corria mal, fazer as batalhas automáticas em que estavas quase 3-1 e a coisa corria sim, mal e tinhas que ir lá sujar as mãos, não é? fazer aquilo. Engraçado. E depois, ou seja, começaste a jogar Seven Wonders e isto foi uma coisa que jogaste em família, com amigos, conseguiste levar pessoas do teu círculo a jogar este tipo de coisas. Sim, engraçado, por exemplo, o Seven Wonders, a primeira vez que eu joguei, comprei o jogo numa altura em que tínhamos visitas cá em casa de amigos. Eles viram-me a chegar com a caixa e ficou toda a gente, que é isso? Pá, comprei um jogo, parece-me porreiro, é acerca de construir uma civilização, a arte pelo menos é espetacular, então toda a gente ficou interessada nessa noite, depois de jantar tivemos a jogar. E portanto, joguei Seven Wonders com 4 pessoas logo, a partir de 4 ou 5, já não me recordo. A partir daí, comecei a jogar
regularmente com a minha mulher, com casais de amigos que combinávamos aqui, também mostrei o jogo, eles também ficaram fascinados pelo jogo. Mas no fundo eu era a pessoa que estava mais interessada e que fazia a pesquisa, para comprar as próximas expansões, essas coisas todas. Mas muita parte do meu tempo de jogo foi sempre com amigos, com a minha mulher, essencialmente. Portanto, jogo muitas vezes jogos a 2 jogadores, digamos assim. Mas quando o meu filho mais velho nasceu, em 2015, e tu compreendes bem, porque também és pai de crianças pequenas, digamos que o tempo de jogo reduziu drasticamente. Não é tanto a questão de tempo livre, é mais a questão do alinhamento do meu tempo livre com o alinhamento do tempo livre da minha mulher. E então comecei também a explorar um bocado mais os jogos solo, digamos assim, ou as variantes solo nos jogos de tabuleiro. E acabei por descobrir também que isso também era uma forma interessante. Às vezes não só pela questão de jogar o jogo, mas pela questão de poder saborear o jogo sem a pressão de que estava a demorar muito tempo a fazer o meu turno ou que estava a demorar muito tempo a pensar. Muitas vezes eu jogava solo, jogava duas mãos, uma jogadora de mão do outro, para testar estratégias e ver o que é que aquilo dava. E para mim o solo, dessa forma também, foi também quase uma forma de aprendizagem, de explorar duas estratégias diferentes num jogo que eu gosto e tentar ver o que é que aquilo dá e ao mesmo tempo levar o meu tempo a pensar e levar o meu tempo. São duas experiências de jogo completamente distintas. Um é mais sociável, quando joga com outras pessoas, e quando joga solo é quase como estar a fazer um bocado de pesquisa, mais focada, digamos assim. Curiosamente, eu também era assim um pouco contra os jogos a solo, mas agora com esta questão da pandemia e também por algumas relações de trabalho, ter que testar os jogos e experimentar, deu para mim também a ter essa sensação que estavas a descrever. Realmente aquilo acaba por ser quase como ler um livro, uma introspeção que nós estamos dedicados ao jogo e acaba por ser também um modo de analisar aquilo que estamos a fazer, porque temos tempo para ver, esta mecânica faz aquilo, esta desbloqueia aquilo, esta funciona bem e realmente também estou neste momento a gastar lá muito mais tempo do que seria de esperar com os modos solo dos jogos e até fazer como tu dizes, jogar duas mãos, né? Jogar um contra o outro, experimentar, ver esse tipo de coisas. Curiosamente, para mim também, o Seven Wonders teve também quase que essa função de entrar mais a fundo aqui nos jogos de tabuleiro. Eu também jogava muito Catan durante muitos anos, aliás, desde 2002, 2003, mais coisa, menos coisa. Depois fui ao Malaria Con, na altura, acho que até foi o Costa que me recebeu e perguntou, então o que é que tu jogas e tal? Eu jogo Catan, jogo Magic e tal. Né? Então, olha, vais ali jogar Seven Wonders com aquilo, o jogo que tinha acabado de sair e lá fui, pronto, fui jogar, gostei muito daquilo e curiosamente no Natal, não foi no Natal, foi para aí na Páscoa, uma coisa do género, estava em Paris, andava lá pela zona da Sorbonne e no virar de uma esquina passo pela Jeu Descartes, que é lá uma loja muito conhecida, e estava lá um Seven Wonders na montra, e eu entrei logo, comprei logo aquilo, fantástico, levei para casa, joguei também com a minha cunhada e o companheiro dela da altura, também não estávamos habituados, e aquilo de imediato instalou-se, passou a ser também uma coisa com a esposa, e depois passou para os amigos e acabou por virar o hobby que foi. Portanto, o Seven Wonders teve também essa função de levar para outro nível aquilo que era uma coisa que se fazia de um modo mais irregular, mas que se fazia, não é? Sim. Portanto, é curioso. Nós, no fundo, repara, todos nós começamos um bocado por aí, não é? Quando depois começamos a jogar também jogos mais complexos, há sempre um caminho que os jogos, digamos, familiares têm de importante, que é de chamar as pessoas para o hobby e conseguirmos adequar um jogo ou um primeiro jogador de forma a que ele sinta a necessidade de voltar a explorar outras coisas e não que fique tão perplexo com a complexidade de algo que ele ainda não percebe, que depois diga, não quero mais, porque isto aqui, é Monopoly, então são estas coisas, estes gajos são malucos, passam aqui horas a jogar estas coisas. Portanto, não é? Tu não podes enfiar um Terraforming Mars a uma pessoa que nunca jogou jogos de tabuleiro. E nesse aspecto é engraçado, como todos nós começámos praticamente da mesma forma, não é? Com jogos de tabuleiro modernos, ou com o Catan, ou com jogos mais simples, e como esses jogos têm a capacidade de nos puxar para depois criar algo mais. Curiosamente, olha, ainda este verão, meti a jogar Side, 5 pessoas, Que nunca tinham jogado? das quais só uma tinha jogado alguma coisa, e aquilo correu bem.
Mas teve muito apoio da minha parte durante o jogo todo, não é? A explicar as opções, se Exato. fizeres isto, dá aquilo, cuidado com isto, não sei o quê. Mas a coisa funcionou bem, porque também é curioso e as pessoas gostaram muito, ficaram um bocado assustadas no início, mas Claro. lá conseguiram desenvolver as coisas e eu até fiquei em segundo. Portanto, eu estava a jogar com eles, nem sequer ganhei o jogo. Portanto, foi engraçado e por vezes é possível. Acho que tem um Tem pouco que, a ver sim, tem que com o haver também. acompanhamento que nós damos Sim, aos e jogadores. tem que ver com o ambiente que está criado à volta, não é? Exatamente. As pessoas têm que estar preparadas que o jogo vai demorar tempo, as pessoas têm que estar com cabeça que o jogo vai demorar tempo, as pessoas têm que estar com cabeça que precisam pelo menos de 25, 30 minutos para perceberem as regras do jogo, porque há pessoas que não estão minimamente interessadas em ouvir regras durante 25 ou 30 Uhum. minutos, não é? Portanto, depende também muito do conhecimento que tu tens daquele grupo e da forma como ele vai. Agora, tu não podes fazer isso com um estranho total. Sim, Que, sim. que o digas, vem cá, vamos agora jogar um jogo e depois o site em cima da mesa, se calhar é capaz de ficar impressionado com os O componentes de jogo, aspecto mas ao final de 15 minutos de regras, se calhar está assim com a mão na cabeça, né? simula qualquer coisa e foge, E o não é? site é um jogo muito complexo, portanto. Mas sim, neste caso foi mesmo isso. Era o contexto, era um contexto de férias, era um contexto familiar, pessoas que já se conheciam, portanto, e sabiam que iam estar a noite toda naquilo, portanto, a coisa fluiu naturalmente, ali oleada por umas cervejas também, portanto, Exato, também é a importante, coisa, não é? a coisa correu bem nesse sentido. Este foi mais ou menos o percurso que tu referiste, e já acho que já conseguimos ver aqui uma noção de como se calhar este jogo a solo depois começou a fazer entrar naquilo que são as entranhas dos jogos e a querer explorá-las também. E como é que tu foste buscar a informação? Falaste do Board Game Geek, foi basicamente aqui? Ou tiveste outras fontes também que te ajudaram? Não, foi essencialmente o Board Game Geek como base de dados para toda a informação e depois tudo que está relacionado com o Board Game Geek, blogs de users do Board Game Geek, foi isso, foi isso. Eu creio que as redes sociais, praticamente só depois de 2015, é que comecei a usar as redes sociais como uma fonte também de interagir acerca de jogos. Por exemplo, curiosamente, eu até pouco tempo atrás tinha duas contas de Facebook, porque quando eu criei o meu canal em 2015, para mim era tudo ainda como uma coisa à parte, estás a perceber? Um pequeno hobby e então vamos ver que é que isto evolui. E também não queria estar a bombardear todas as pessoas que conhecia constantemente, com agora tomem lá mais um vídeo, agora tomem lá mais um vídeo, e na altura criei uma outra conta, que acaba por ser agora a minha conta oficial, porque fui conhecer tanta gente e expandindo a rede de amigos a tanta gente, que a minha conta principal acabou por ser ficar de lado e neste momento tive que acabar com ela e agora a conta que eu tinha começado relativamente aos jogos é a minha conta oficial, portanto, para tu veres. Portanto, isso foi desde 2015. Antes foi mesmo só o Board Game Geek. Não havia outra, que eu pelo menos que eu usasse outra fonte de informação acerca de Uhum. jogos. E começaste a estabelecer relacionamentos pessoais assim com alguma comunidade de jogadores, com alguns grupos que depois também tenham contribuído para isto? Não, nem por isso. O facto de viver fora limita muito essas opções. O Board Game Geek ajudou-me a encontrar um grupo de amigos aqui em Bruxelas, com quem, um grupo de expats com quem eu jogo, já não tanto, mas que jogava com mais frequência e aí nós jogávamos só, normalmente, jogos pesados. Portanto, Uhum. encontrávamos para jogar durante 6 horas, um ou dois jogos, digamos assim. Mas foi basicamente isso. Porque não estando em Portugal e interagindo com a comunidade portuguesa de jogos de tabuleiro em Portugal, também não há muito o que eu possa fazer, não posso ir às sessões, portanto acaba por ser uma interação digital apenas, não há muito mais. Que acaba por ser se calhar também um processo um pouco solitário, não é? E isso contribuiu depois com também esse facto de jogares a solo para depois criares então o teu tal canal de YouTube, como essa experiência a solo ou mais sozinha de estar ligado ao hobby através da criação de conteúdos. E eu digo isto porque por vezes também sinto um pouco essa Sim, solidão que acaba por levar um pouco a isso, que é uma coisa que é procurada, mas também incentivada, auto-incentivada por nós, parece-me, é uma sensação que eu tenho, apesar de estarmos em contacto com montes de pessoas, não é? Através das redes sociais, e eu curiosamente até tive agora uma história curiosa no verão, de uma pessoa que me abordou numa praia fluvial, porque seguia o canal,
Coisinha Sério, espetacular, coisa espetacular, nunca pensei. é incrível. Incrível, estava eu dentro da água e Micael Sousa, és tu? Eu sou, olha, espetacular. E, portanto, isto é possível, isto acontece, mas também acaba por ser uma coisa um bocado isolada. O que é que tu achas disto? Não, tens toda a razão, acaba por ser uma coisa bastante isolada. Na altura, a ideia de começar com a produção de conteúdo foi porque, com o nascimento do meu primeiro filho, tipo, a vida mudou completamente. Já não podia encontrar com meus amigos praticamente todas as noites, ou para jogar um jogo, ou para ir beber uns copos. E então, tendo que ficar mais por casa, a criação de conteúdos foi algo que me ajudou a manter, digamos, o cérebro ativo e ajudá-lo a superar a privação de sono, essas coisas todas que vêm associadas com crianças pequenas. Por outro lado, também, a produção de conteúdos, eu já quando comecei com o meu canal em 2015, coincidiu com o nascimento do meu filho, eu já andava a fazer algumas experiências relativamente a criar jogos. Basicamente, desde a primeira vez que joguei o Seven Wonders, que fiquei com vontade de, epá, há tantos jogos, depois de ter descoberto o Board Game Geek, se calhar também vou criar qualquer coisa, porque pronto, tenho esse bichinho da criação. O meu trabalho também é um trabalho que gira em torno de criar algo, de testar algo, de pôr algo em prática, digamos assim. E então fiquei logo com esse bichinho de querer criar alguma coisa. Só que tudo aquilo que eu estava a criar era uma valente porcaria. Primeiro porque por falta de conhecimento, pouca experiência a jogar jogos. Muitas vezes punha-me a fazer coisas que já existiam, só que aquilo que eu estava a fazer era muito pior que aquilo que já existia, porque eu não tinha qualquer tipo de conhecimento de como é que se estruturava um jogo, como é que as coisas funcionavam, não é? Porque, basicamente, se tu não tens conhecimento acerca de algo, se tu não leste acerca de algo, se tu não experimentaste algo, é impossível que tu possas criar, tu possas ser aquele que chega e diz, pá, queria aqui uma cena brutal acerca de algo que eu não sei nada, percebes? Portanto, isso não acontece e tu, como investigador científico, sabes perfeitamente que o processo para se produzir conteúdo é um processo longo, portanto. E, no fundo, o canal eu percebi-me que só andava a fazer porcaria, porque eu estava a testar os jogos e eram absolutamente, não dava para ser jogado, aquilo era mau. E comecei a pensar, o que é que falha aqui? Bom, o que falha é que falta-me formação, digamos assim. Eu comparo muito com o meu trabalho, até porque o processo com que eu faço jogos é muito parecido com o processo com que eu trabalho em arquitetura. A diferença é que eu em arquitetura tinha tirado um curso e para jogos de tabuleiro não tinha absolutamente nada. E então pensei, não, eu tenho que aprofundar o meu conhecimento aos poucos e poucos. E então o canal foi uma forma de eu começar a desventurar um bocado os jogos e tentar perceber quais eram as partes dos jogos, o que é que se ligava nos jogos e porque é que um jogo conseguia criar uma tensão e o outro jogo já parecia mais flat, não é? Que já faltava aqueles elementos. O que era o processo decisório num jogo? Como é que tu introduzes decisões interessantes e não, por exemplo, que o jogo faça com que tu o jogues sem que tu tenhas assim um grande input. Ou seja, todas essas pequenas coisas, tentar perceber como é que um jogo era feito, como é que um jogo era montado, para, e depois disso, quando eu comecei-me a cansar um bocado de fazer os vídeos, depois comecei a escrever acerca dos jogos, aí já estava mesmo ativamente a tentar dissecar os jogos, não é? Portanto, a produção de conteúdos foi, portanto, para suprir um bocado esse isolamento de estar muito mais por casa e não poder estar a jogar jogos numa comunidade de board gamers ativamente e querer fazer algo relacionado com o hobby e para me manter mentalmente são. E ao mesmo tempo começou a evoluir para quase como um método de experimentação científica, não é? Tipo, deixa-me ver o que é isto, o que é isto, o que é isto, o que é isto. Até porque eu aí comecei não a jogar tantas vezes o mesmo jogo, mas comecei por jogar muitos jogos diferentes, precisamente com o intuito de tentar absorver o máximo de informação possível. Aliás, provavelmente foste um dos primeiras pessoas em português a fazer criação de conteúdos em vídeo. Na altura havia muito poucas pessoas, mas depois acabaste por abandonar isto. Fartaste Sim. de fazer, deixou de fazer sentido. Eu honestamente, quando comecei, como tu dizes, havia muito, muito
pouca produção de conteúdos em forma de vídeo. E havia alguns blogs, mas vídeo não havia muita coisa no YouTube. E havia um canal anterior ao meu que era bastante bom, só que naquela altura já tinha deixado de produzir conteúdo. Mas não foi o facto de me ter fartado, foi o facto de que eu, a certa altura, disse a mim mesmo: eu estou a criar conteúdo não com o objetivo de criar conteúdo em si, mas com o objetivo de desenhar jogos. Estás a perceber? De perceber mais acerca de jogos. E nessa altura em que fiz-me a mim essa pergunta, começaram a surgir vários canais também, e todos eles muito melhores que o meu. E então o que eu me disse a mim mesmo foi: pá, acho que já temos pessoal suficiente a produzir conteúdo, acho que me posso focar definitivamente naquilo que eu quero fazer, porque já não havia aquele vazio, digamos assim, estás a perceber? Em 2015 havia muito pouco conteúdo acerca de jogos, que tu pudesses, sei lá, imagina, querias ver um vídeo sobre o Concorde, ou querias ver um vídeo sobre o Trojan, não havia nada em português acerca do vídeo. Então eu senti, ok, se calhar alguém tem que fazer um bocado desse trabalho, ao mesmo tempo também vou aprendendo mais acerca de jogos. Mas quando começaram a surgir vários canais, eu aí pensei, ok, eu já não estou aqui a fazer muito, portanto posso-me focar naquilo que eu quero realmente fazer. Daí ter parado com o conteúdo de vídeo. Por vezes também tenho a ideia que acaba por ser, se calhar, incompatível ser um criador e a pessoa que faz a análise depois daquilo que os outros criam. Mas não sei, é uma coisa que também ando a pensar sobre isso. Até que ponto é que estas coisas podem ser incompatíveis ou não? E até que ponto é que realmente conseguimos fazer os dois tipos de coisas? Mas também é tal coisa, é como dizes, se calhar todas as pessoas que analisam jogos acabam por também ter as suas próprias ideias para criar novos. Isto acaba por ser um pouco, um pouco uma tendência natural, porque estes jogos nós, como jogadores, ao contrário dos digitais, nós entramos nas entranhas do jogo, nas mecânicas, nos sistemas, e acaba por ser um pouco natural depois que tenhamos as nossas próprias ideias, o que tanto resulta em criar jogos novos como em analisar e criticar aquilo que existe. E eu diria que isso faz parte do hobby. Sim, sim. Eu acho que, pá, sinceramente, eu acho que também em cada jogador de jogos de tabuleiro mais a sério, digamos assim, não estamos a falar de jogadores casuais, portanto, em cada gamer, não é? Acho que há ali um designer de jogos também que está à espera de avançar ou não, consoante o sacrifício que tu queiras dedicar a essa causa. Porque eu acho que todos nós, quando temos uma prateleira enorme de jogos, tal como tu tens atrás de ti, chegámos a certa altura que também já começámos por vezes já estamos a jogar um jogo e estamos a dizer, ok, isto é porreiro, mas falta-me aqui qualquer coisa. Estás a jogar outro jogo e dizes, ok, isto é porreiro, mas falta-me aqui qualquer coisa. E esse qualquer coisa é algo provavelmente que tu darias se fosses tu a reformular o jogo, não é? Porque o jogo é, tal como disseste, a tua comparação entre o analógico é muito interessante, porque é que nós, enquanto gamers, temos muito mais tendência para querer desenhar, querer criar, do que alguém que no analógico. É que o analógico é como um livro, não é? Praticamente. Tu recebes o produto final e está ali. Tu não podes andar a brincar com as palavras no livro, tu não podes andar a brincar com o que é que acontece se eu fizer isto no analógico. Quer dizer, podes fazer, como o pessoal fazia, os modes para os jogos, mas não é bem uma coisa que num jogo físico, em que tu próprio és tu que fazes a manipulação dos componentes. E tu próprio, a fazeres a manipulação dos componentes e ao ver como é que os mecanismos interagem, estás também a ter um processo de aprendizagem, que enquanto gamer, enquanto alguém que está interessado nos jogos, que inevitavelmente te vai levar a determinadas alturas em que estás a jogar um jogo e que te fazes perguntas a ti próprio. Mas porquê que raio é que tem que ser assim? Tipo, fazia muito mais sentido se fosse assim, estás a perceber? Porque no fundo, cada jogo é uma soma de escolhas de quem o criou. E como somos todos indivíduos diferentes e apreciamos todas coisas diferentes, é perfeitamente normal que sejas alinhado 95% com o jogo que estás a jogar e depois digas que há 5% no jogo que tu farias de forma completamente diferente. Portanto, eu acho que é normal que um gamer, que é alguém que está mesmo envolvido com os jogos, que inevitavelmente tem essa tendência de querer fazer algo, não é? Querer criar algo. Portanto, absolutamente normal, acho eu.
Eu noto muito isso em discussões com alguns colegas e debates que se dedicam mais ao digital. Para eles, por exemplo, quando nós falamos em mecânicas, eu estou quase sempre a falar em mecânicas, e para eles é uma coisa estranha, porque não ligam muito às mecânicas de jogo. Para eles é uma coisa que está lá e nem precisam de as definir muito, nem é assim tão importante. E para mim elas são a essência de tudo, porque realmente vivemos deste mundo analógico em que são as mecânicas que nos criam os sistemas e nós temos que as ativar. Precisamente. Não é um dado adquirido Não, para o não. analógico. A qual tu podes inclusivamente ativar de uma forma errada. Ou seja, Sim, jogares sim. o jogo de forma errada, que às vezes até pode levar a coisas engraçadas ou a coisas completamente desproporcionadas relativamente àquilo que o jogo te deveria oferecer. Algo que não acontece no analógico, porque o analógico está feito de forma a que o teu personagem siga as regras que o próprio jogo criou para si. Portanto, que é uma coisa que nós sofremos um bocado enquanto criadores de jogos e a própria indústria sofre em si, que é a má experiência que muitas vezes resulta dos jogadores jogar um jogo porque eles estão a jogar mal o jogo. Que é uma coisa que nós temos que preocupar e que quem faz um jogo analógico não tem que se preocupar. Ou, Digital. desculpa, o jogo digital. E precisamente também quando falamos de jogos mais complexos, ainda mais, não é? Porque Claro. todos nós temos a experiência que os jogos mais complexos é quase difícil a gente não falhar qualquer coisa quando está a jogar um jogo pela primeira vez. E os próprios editores já têm consciência disso e já começam a fazer guias de como jogar, uma espécie de playthrough para tu conseguires perceber quase um bocado ao estilo dos jogos dos jogos digitais. Por exemplo, tu vês muitos jogos da GMT, por exemplo, a série Os Coin, que são experiências em si, como o próprio jogo, mas são jogos que têm tantas regras, tantas regras relativamente a cada uma das fações, que são todas elas entre si assimétricas, que para além do livro de regras, ele vem com um livro com a mesma espessura, que é um playbook que te diz agora monta o tabuleiro desta forma, agora mexe estas peças desta forma, que é para tu conseguires perceber quase como num jogo digital como é que as coisas interagem. Caso contrário, lês um livro de 50 páginas, tu é abstrato mais, percebes? Portanto, é engraçado essa enorme distinção que existem e das limitações que nós, enquanto criadores de jogos, temos que, de certa forma, suplantar, porque há muitas coisas que para nós não são adquiridas. Jogar bem o jogo, de acordo com as regras, por definição, não é algo adquirido. Sim, não é imediato e por vezes aquilo que sai da abstração do designer não é aquilo que o jogador reconstrói com a sua experiência. Mas eu acho Precisamente. que é muito interessante quando falamos com gamers de digital e com gamers de analógico, realmente os gamers de digital não se focam muito nas mecânicas, enquanto um gamer analógico está sempre a falar em mecânicas. Sim, E, e é engraçado tu referires isso, porque, por exemplo, as digitais nós temos nós temos géneros de jogos, mas não reconhecemos os mecanismos do jogo, temos apenas e, géneros, não é? Open world, essas coisas todas. Jogos de tabuleiro, não. Um jogo de tabuleiro é constituído por 7 ou 8 mecanismos que nós temos. Este jogo tem deck building, e tem area control, e tem hand management, e por aí fora. E se disseres isto a um gamer, ele já está mais ou menos a imaginar na cabeça que tipo de coisas é que ele. Agora, isso não acontece num jogo digital, não é? Eu não tenho grande conhecimento de jogos digitais. Talvez até possa acontecer, mas a ideia que eu tenho é que os jogos digitais são mais caracterizados em termos de género e de estilo e não em termos dos ossos sim, que os do sistema compõem. de jogo. Sim, não é tanto, não é tanto. É bastante diferente. Então falámos aqui também do processo, mas não falámos ainda de jogos, não é? Queres falar alguns daqueles que são os teus jogos preferidos ou os teus jogos que te influenciaram mais até hoje ou continuam a influenciar? Sim, eu tenho uma coleção bastante reduzida, porque eu cheguei a um ponto da minha coleção em que agora sou muito, muito rigoroso com aquilo que eu compro. E por definição, muitas vezes, sempre que eu adiciono um jogo à coleção, retiro um jogo da coleção, porque ou já não tenho aquela conexão com o jogo, ou pergunto-me a mim mesmo quando é que eu vou jogar este jogo, e depois vejo 99 jogos antes que eu jogaria antes daquele jogo, portanto já não faz sentido aquele jogo se calhar estar ali. E os que ficam normalmente é por razões de género, porque eu posso jogar com a minha família, eu posso jogar com os meus filhos. Portanto, eu tenho feito uma purga, digamos assim, à coleção à medida que o tempo vai avançando. Portanto, mas existem jogos que me influenciaram desde o início e existem jogos recentes, dos quais também gosto bastante de jogar. Eu não te posso dizer um,
Posso dizer vários, digamos assim. Por exemplo, um jogo que me influenciou, que ainda hoje, talvez foi o jogo que me trouxe para isto, foi o Seven Wonders. É um jogo que ainda hoje aprecio imenso o jogo, tem praticamente tudo o que saiu até hoje de Seven Wonders, portanto deves imaginar como é que me está a custar ver agora uma nova edição. Pois, também não gostei. Eu consigo perceber economicamente o que é que aquilo é feito, e se eu estivesse no lugar do Antoine Pousat também ficava contente de ver uma nova edição, significa mais vendas, mas para quem já é quase um veterano e tem tudo que foi lançado, quis com aquela coisa do género. O Seven Wonders é um jogo que ainda hoje gosto de jogar porque consigo usar em contexto familiar e não me aborrece, e é um jogo, para continuar a achar que é uma criação lapidar, digamos assim, dos jogos de tabuleiro modernos, porque é dos poucos jogos onde jogares com 3 pessoas ou jogares com 7, o tempo de jogo é praticamente o mesmo. E é um jogo que funciona muito bem com grandes números de jogadores, portanto é um jogo perfeito também para jogar numa tarde em família, entre outros jogos. E que permite diferentes estratégias no jogo. Não é muito monodirecional, como normalmente quase todos os jogos familiares são. Portanto, é um jogo que até hoje me atrai imenso. Há expansões das quais que eu gosto muito, o Leaders e Cities, eu acho que são absolutamente essenciais. Há outras que acho que são tiros completamente ao lado, como o Babel, e ainda estou agora a explorar aos poucos o Armada, e que, não sei, ainda não sei se ligeira complexidade que introduz se compensa a experiência de jogo. É interessante, mas não sei. Fiquei muito queimado depois do Babel, especialmente por causa da torre, porque os grandes projetos são interessantes, mas o módulo da torre introduziu uma quebra, digamos assim, na fluidez do jogo, introduziu uma quebra de foco daquilo que nós estamos a fazer, e que é isso um bocado o meu receio, que eu ainda não estou muito confortável com o Armada, porque tens um tabuleiro extra. Eu acho que o Seven Wonders sempre funcionou muito melhor quando tu te focas apenas no teu tabuleiro e nas cartas que tens na mão. E é essa combinação de cartas e do motor que tu vais construindo que cria, na minha opinião, as sinergias e o motor que faz com que no final tu marques determinados pontos. E os tabuleiros que vão sendo adicionados do Armada, do Babel, são quase pequenas distrações que tens que fazer algo extra para te dar algo extra, mas parece que não são expansões que reforçam o core, digamos assim, o centro do jogo, que é as cartas e a gestão das cartas e as decisões difíceis que tens com o que fazer com as cartas, mas criam mais distração. Portanto, ainda não estou 100% convencido com a Armada. Outros jogos, tens aí atrás de ti, o Terroir. É um jogo que eu acho absolutamente fabuloso. Normalmente quase todos o tipo de jogos que eu gosto de jogar, e estou a dizer isto porque o Terroir não faz isso, mas quase todos os tipos de jogos, dos meus favoritos, são jogos que introduzem sempre alguns elementos de incerteza. Tem a ver com as cartas que tu biscas, tem a ver com alguns elementos aleatórios. Eu não gosto de jogos que não hajam pequenos elementos aleatórios, porque não gosto de um jogo em que tu possas vir quase com uma estratégia pré-definida para tu fazeres o jogo, ou que a informação esteja toda na mesa. Eu consigo perceber o interesse, e muitas vezes, jogos mais complexos, a interação com os outros jogadores que vai fazer com que esse pequeno ecossistema vá mudando e tu tenhas de te adaptar. Mas eu, enquanto jogador, gosto mais de que me deem alguns elementos aleatórios para a minha mão, e normalmente eu gosto muito de jogos que têm a ver com cartas, por exemplo, e com esses elementos criar uma estratégia. E se as coisas correrem mal, poder-me adaptar e continuar por outro caminho. Isso só para dizer, o Terroir é provavelmente dos poucos jogos, dos meus jogos favoritos, que não tem, que o único elemento de aleatoriedade são os dados, digamos assim. Depois tudo o resto, um bocado, está tudo exposto na mesa. Mas acho que o Terroir é um jogo absolutamente fabuloso. Primeiro, acho que é dos euros mais temáticos que existem, porque mecanicamente as coisas fazem todas muito sentido, e eu acho que tu consegues quase sentir que numa primeira fase estás a proteger a cidade de todas as ameaças, e depois as cartas de personagem que dão uma rejogabilidade brutal ao jogo, porque em cada jogo só vais ter 9 cartas de personagem, 3 em cada uma das 3 esferas, e em cada jogo a combinação vai ser diferente, então tu tens que olhar para aquelas cartas e tens que ver
como é que eu posso otimizar a minha estratégia usando isto que eu tenho disponível em cima da mesa. E acho que também é interessante que o Terroir faz bem, muitos jogos não fazem bem, é que esses elementos extra que potenciam a estratégia, que são as cartas de personagem, são revelados lentamente durante as 3 primeiras rondas do jogo, para que tu não estejas completamente perdido no início do jogo e dizes, ok, então tens aqui 9 cartas de uma só vez e tens que te focar e tenta arranjar uma estratégia. Eu acho que isso foi brilhantemente resolvido com revelando 3 de cada vez nas 3 primeiras rondas. De certa forma, o flow é mais orgânico, digamos assim, e o que também te leva a coisas interessantes, porque se soubesses todas as cartas que estavam à partida em cima da mesa reveladas, se calhar tinhas seguido uma estratégia completamente diferente. Depois às vezes começas a fazer qualquer coisa, depois aparece outra carta e tu dizes, epá, esta carta não é tão poderosa, mas como eu já comecei a fazer isto, se calhar agora vou seguir por este caminho. Eu gosto também da economia de compra de dados, em que dás o dinheiro ao adversário. Acho que Exatamente. isso é muito interessante. E acho que mais jogos deviam fazer isso. Não Exato. dar o dinheiro a uma banca indiferenciada, mas entre os jogadores. Exato. Porque E o deixa-nos sempre a sistema pensar. de compra de dados é também muito interessante, Uhum. porque tu sabes que no Terroir, quantos mais dados usares, mais Mais poderosa caro. vai ser a ação que tu vais fazer, mas também mais caro é cada um dos dados. Portanto, se tu vais comprar um dado a um adversário para fazer uma ação só com um dado, ele vai ser muito mais barato que se tu fores comprar só um dado ao adversário para juntar a Vai 2 ser que tu isso. tens, ele vai ser muito mais caro. Portanto, essas pequenas subtilezas é quase como são as coisas que, para mim, em termos de game design, quando estou também a apreciar um jogo, enquanto alguém que quer criar jogos, que eu olho e digo, pá, isto é elegante. É elegante, está bem feito, está super interessante e é fascinante como pequenas coisas podem fazer toda a diferença em todas as decisões que tu podes tomar no jogo, porque seria completamente diferente se tu pagasses um valor fixo por cada dado que tu vais buscar. Esta subtileza de que quanto maior for o grupo de dados, mais caro custa aquele dado individual, acho que é em si próprio algo que se destaca também um bocado daquilo que convencionalmente estarias à espera na maior parte dos jogos que usassem um sistema parecido. O que faz com que também as pessoas podem dizer o Terroir é um bocado conflituoso, digamos assim, porque depois, a certa altura, estás a ir buscar dados a outras pessoas que já estavam a planear usar esses dados. Mas tu não vais só tirar dados. Há imensos jogos em que tu tens isso por adquirido, não é aquilo que nós chamamos de take that, em que basicamente é super fácil tu dares cabo dos planos dos outros. Ali não. Ali tu tens de certa forma também que sofrer as consequências. Há um custo inerente a esse caminho que tu queiras seguir e tu não estás protegido de que os outros depois a seguir façam o mesmo a ti. Portanto, acho que é um jogo que cria uma enorme interação entre os jogadores. Há sempre imensa tensão. Diz para aquela coisa, por favor, não me pegues neste dado. Ou então, não uses esse dado que eu quero ir buscar esse dado. E é um jogo que está constantemente em movimento. Os bonecos que saem dos edifícios e depois vais ter menos acesso àquele tipo de dados e provavelmente vais ter que os comprar. Pá, é muito interessante, com uma rejogabilidade enorme e tematicamente tudo muito bem encaixado. Eu acho que tu também és um apreciador do Terroir, não é? Sim, sim, é um dos meus jogos preferidos e já o tenho há muito tempo. E depois com a expansão Ladies of Twilight fica, Sim, é fica essencial. melhor, tem mais cartas, acho que é fantástica, mesmo fantástico. E até tenho andado a jogar o Black Angel agora, também gostei. Embora acho que continuo a preferir o Troyes, mesmo assim. Apesar do Black Angel também ser um grande jogo, gosto bastante também. Tem outras subtilezas também interessantes e Sim, que também ajudam a construir tematicamente o sim, sim. contexto. Acho que os autores conseguem fazer isto muito bem. Pegar no Eurogame, dar-lhe tema, dar-lhe interação e dar-lhe rejogabilidade sempre. E acho Sim, que isso é muito interessante. sim, por definição, todos os jogos que eu joguei até hoje da Pearl Games normalmente têm essa característica de que os jogos, apesar de, no fundo, a essência, eles são abstratos, digamos assim, o tema surge bastante. Se tu tiveres o mínimo interesse em vez do tema, não é? Porque há muitas pessoas que para eles o tema é uma carta que te Um diz, texto. exato, é um texto, estás a perceber? E às vezes é quase um bocado fácil, não é? Porque tu sabes que se enfiaste texto numa carta que chamas evento e não sei o quê, as pessoas dizem, epá, isto é temático, porque a carta diz que amanheceu e estava o céu azul e depois mais tarde aconteceu isto e depois aconteceu aquilo. Eu não sinceramente não sei se isso é bem tema, se isso não é mais
enfeites, digamos assim, estás a perceber? Porque o tema é, na minha opinião, quando eu estou a ver mecanismos a interagir entre eles e consigo perceber isto faz sentido assim porque tem a ver com o próprio tema. Caso contrário, se fosse feito de outra forma, seria estranho, digamos assim. Soa natural porque há uma conexão temática. Portanto, Costumo dizer que eu diria que a questão não é o tema, é a questão se há narrativa ou não. Nós conseguimos gerar uma narrativa com coisas. sim. Tens, por exemplo, as cartas dos encontros no site. A esmagadora maioria das pessoas que eu conheço ignoram totalmente o que está lá escrito da descrição, não querem saber daquilo e passam logo para as opções. É moedas, é o que for, as opções, não querem saber daquilo. No entanto, as pessoas interessam-se pela narrativa inerente ao próprio jogo. Que é, será que aquele jogador se desenvolveu mais, expandiu no território, foi conflituoso, não foi? Que eu acho que o outro lado também faz isso, né? Será que nós dominamos muitos dados? Será que defendemos muito a cidade? Será que fomos sempre para a catedral? Será que andamos sempre a comprar os dados dos outros ou não? E eu acho que isso é que é a parte interessante da narrativa que o jogo pode construir ou não, e uns fazem melhor isso do que outros. E Sim. por mim não é por ter texto na carta que... Não, é engraçado a distinção que fizeste, porque de facto acho que há uma certa confusão entre os jogos narrativos, tal como disseste, e a questão de ser temático ou não. Porque acho que as pessoas misturam um bocado essas duas coisas. Sim, tipo, por exemplo, no Terroir, mesmo os mecanismos que as próprias cartas fazem, por exemplo, vem-me à mente, por exemplo, a carta do arqueiro no Terroir. Pode falhar ou não, faz sentido. Exato, tens que rolar um dado, tens que pagar o custo para ativar a carta e tens X ativações, mas lá está, é um arqueiro, ele pode falhar, portanto tens que rolar o dado e só num determinado número é que consegues colocar lá o cubinho para começar a resolver aquele evento. Essas pequenas subtilezas é onde o tema também ressalta. Tu não precisas ter uma carta que te diga e depois ele subiu à muralha e pegou no arco, tirou uma flecha e disparou, estás a perceber? Tu aí com esse simples mecanismo até te cria uma narrativa, porque é uma narrativa que estás a construir. O teu arqueiro até pode falhar 7 vezes e depois tens uma história para contar. Lembras que tinha aquele palerma do arqueiro que não acertou nenhuma, ou outro arqueiro que em 3 tiros acertou 3. Portanto, até nisso às vezes... o pior arqueiro da cidade para defender. Pronto. Dá para surgir esse tipo de coisas. E para além destes dois jogos, tens mais algum que queiras referir? Sim, por exemplo, um jogo que sempre gostei muito e continuo a ter enorme prazer a jogar e já é um clássico, que é o Race for the Galaxy. O Race for the Galaxy, para quem não o conhece, é já um dinossauro, digamos assim. É um jogo que foi criado pelo Tom Lehman e é um jogo de hand management, digamos assim, gestão de cartas na mão, em que é acerca de uma colonização num universo onde existem várias espécies, que é um jogo que eu também acho que é bastante temático, porque tem um sistema interessante de escolha de ações que tem muito a ver com o sistema de ações do Porto Rico, que é no Race for the Galaxy, cada jogador vai escolher uma ação para executar no seu turno e depois toda a gente revela qual é a ação que ele vai escolher e toda a gente vai fazer as ações que foram escolhidas, mas o jogador que escolhe a ação tem um bónus extra do que todos os outros que vão fazer essa ação. E existe, tal como no Porto Rico, coisas interessantes, que é, se calhar, melhor eu escolher uma ação que os outros não vão fazer, porque eu vou ter o bónus, e vou conseguir fazer as ações deles. Porque não há nada pior do que 3 escolhem a mesma ação, ou seja, significa que só vão fazer aquela ação uma vez e perdeu-se a oportunidade de se fazer mais coisas no turno. E o Race for the Galaxy é também um jogo que eu acho muito interessante tematicamente, porque o que a carta diz que faz, sei lá, uma base espacial ou qualquer coisa do género, o pequeno poder que está associado a isso é bastante temático. E é um jogo em que cada carta tem os 5 tipos de ações e as cartas têm pequenos bónus ou pequenas coisas que acontecem quando esse tipo de ação acontece. Ou seja, é também um engine builder. Se alguém faz, por exemplo, a ação de exploração, tu vais olhar também para as tuas cartas e vês, esta carta deixa-me biscar uma carta extra na fase de exploração, ou esta carta deixa-me produzir algo extra na fase de produção, e por aí fora. E é um jogo também que tem inúmeras expansões, tem 3 arcos de expansões, mas que eu acho que vale mesmo a pena para quem quiser jogar Race. É o primeiro arco das expansões, que é o jogo base, depois as 3 expansões que são The Gathering Storm, Rebel versus Imperium e Brink of War. E na primeira expansão, que é o The Gathering Storm, vem um modo solo, um robô,
que é das coisas mais brilhantes que eu acho que foram desenhadas até hoje em termos de AI, digamos assim, para jogos de tabuleiro. Porque no Race for the Galaxy tu também, cada jogador começa sempre assimetricamente, cada jogador começa com um mundo diferente, digamos assim, que tem um poder diferente. E esse robô, quando jogas contra ele adapta-se consoante o tipo de mundo com que ele começa e simula muito bem a interação entre jogadores e é muito difícil de o combater. E não é um modo solo daqueles que te cria uma experiência de jogo completamente diferente. Dá-te a experiência do multiplayer de uma forma muito inteligente e muito bem construída. Portanto, até hoje continua a ser sempre vou de férias, levo o Race for the Galaxy comigo. É um jogo muito grande, é um jogo só de cartas e é um jogo extremamente interessante. Dos que estou a ver aí atrás de ti, também gosto muito do Viticulture, gosto muito do Gaia Project. Acho que também é um jogo, na minha opinião, há quem goste mais do Terra Mística, eu gosto mais do Gaia Project por causa das coisas que introduz a mais e de algumas simplificações que fazem, coisas que se calhar eram mais complexas no Terra Mística. É um jogo que gosto muito de jogar, gosto muito da absoluta assimetria, mas isso no Terra Mística já existia entre fações, que faz com que tu tens tanta rejogabilidade dentro de uma caixa que é incrível. Também tem um modo solo muito bom, da mesma malta que também fez o modo solo para o Viticulture, os tipos do Automa Factory. Mas até tinha dito isto, e agora esqueci-me, estava aqui a falar. Tinha aqui um background que tinha preparado. Ok. Assim não me esqueço de que é que queria falar. Já estou a ver aí outras coisas. Exato. Pois aqui em cima tinha o Seven Wonders, tinha o Trois, estou a dizer da esquerda para a direita, tinha o Race for the Galaxy e tenho o Terraforming Mars, que também é um jogo que eu gosto muito de jogar. E foi um jogo que fui aprendendo a gostar, honestamente. Não foi amor de primeira vista, digamos assim, mas bom, ao início da primeira vez que joguei o Terraforming Mars, sentia que se calhar havia um bocado de hype à volta do jogo. Não conseguia perceber muito bem onde é que estava o espanto acerca do jogo, mas com diversas partidas e o simples facto de que cada mão de cartas que tu recebes é um jogo diferente, é uma estratégia diferente que tu podes montar, vendeu-me a mim completamente o jogo. Tal como eu te disse, eu gosto de jogos em que tenho que fazer o melhor com aquilo que eu tenho naquele momento. E o Terraforming Mars é um jogo que é isso, mas é um jogo também que ainda dificulta mais a questão das cartas, porque tu biscas cartas para a tua mão, mas depois tens de pagar só para ficar com elas na mão, o que ainda te dá um passo extra normalmente dos jogos em que te permitem biscar cartas e depois com essas cartas fazeres algo. O Terraforming Mars, para além disso, tem interação no tabuleiro, o que também é interessante, tem um bocado de area control e é muito interessante tematicamente como o jogo foi feito. Existe também bastantes elementos científicos, não são todos viáveis, digamos assim, mas existe muita pesquisa que foi colocada, é um bocado de soft science, não é? que está ali, mas que traz muito conteúdo, não é propriamente aquela coisa muito abstrata de que vamos terraformar Marte. Não, existem coisas específicas. No mundo um bocado utópico, que tipo de tecnologia é que poderia fazer com que, de facto, conseguíssemos terraformar o planeta? E acho que está interessante esse aspecto. Não sei se queres falar alguma coisa destes que eu referi. São todos jogos que eu aprecio. Só o Race for the Galaxy é que joguei 2 vezes, penso eu. O Race e depois o Roll também joguei algumas vezes. Por acaso não tenho, mas são jogos que me fazem falta, sinceramente. E agora que disseste que tem esse modo solo, fica ainda mais interessante. Na primeira Mas expansão, o Gathering Storm. tenho que ver isso. Mas de facto são tudo para mim bons jogos, especialmente o Terraforming Mars, o Troá, o Gaia Project são jogos que eu gosto bastante também, porque conseguem misturar de modo interessante várias coisas. E lá está, dão capacidade para podermos planear e com alguma interação entre os jogadores, interação interessante. Eu digo que sim, mas estou a ver aí mais coisas, tu tens aí. Sim, ia também falar do Maracaibo, que foi uma das maiores surpresas para mim no ano passado. Eu gosto muito dos jogos do Fister, e sim, o Maracaibo é uma espécie de junção de algumas coisas que ele já veio a fazer noutros jogos. Eu não vejo problema nenhum nisso. Até acho que quando o resultado é um jogo como Maracaibo, acho que de facto é um modelo que está a ser melhorado, digamos assim. E gosto muito do Maracaibo um bocado porque tem um bocado aquele aspecto sandbox, não é? Que tu podes fazer mil e uma coisas, mas ao mesmo tempo há uma gestão de tempo muito importante.
porque alguém pode sair disparado e acabar com a ronda muito rápido e então tu ficas um bocado perdido. Portanto, há sempre atenção de que o que é que tu vais poder fazer no teu turno ou não antes da ronda acabar. E é um jogo que, mais uma vez, introduz muitos elementos aleatórios com as cartas, que eu aprecio. Há muita gente que não gosta, eu aprecio esse facto. Mais uma vez, do género, agora no display de cartas, aquela carta se calhar é interessante para a estratégia que eu estou a fazer, então se calhar vou até sair um bocado da estratégia que estava a fazer para conseguir ir buscar aquilo e focar-me noutras coisas. Eu gosto dessa... Pá, é um bocado como a vida, não é? Tu não acordas de manhã e planeias como é que vai ser tal e qual o teu dia. Podes planear algumas coisas, mas vão acontecer montes de coisas que tu tens que reagir, tens que improvisar, não é? Portanto, eu aprecio jogos que me dão essa possibilidade de fazer algo com o que eu tenho. Depois, aqui para baixo, tenho o Mage Knight, aqui deste lado, que é um jogo que eu aprecio imenso, mas é um jogo que eu só jogo solo, porque é praticamente impossível de jogar a multiplayer, porque o jogo arrasta-se infinitamente e pode levar a imensa análise, parálises, não é? Mas é um jogo extremamente rico, tematicamente rico, é €1 com um fato, plumas e completamente... é dos euros que a sua essência, se o tema fosse outro, podia ser acerca de outra coisa qualquer, mas em que as pequenas interações com o tema que foi escolhido são completamente justificadas. É um jogo que está cheio de pequenas regrinhas, mas tu consegues perceber porque elas existem, porque se adequam ao tema. E é dos poucos jogos que às vezes, quando consegues fazer, permite combos absolutamente doidos e que tu tens aquela libertação de dopamina brutal. Tu dizes, wow, sentes-te o gajo mais inteligente do mundo naquele preciso momento. É um jogo que tem momentos assim. É um jogo em que és completamente esmagado também noutras alturas. E é um jogo que pega um bocado também jogos como, por exemplo, o Diablo, em que nós começamos muito pequenos, quase sem nada, e depois vamos recolhendo e vamos fazendo upgrade e vamos aumentar o nosso nível e depois vamos recrutando tropas mais poderosas. E o Mage Knight é um bocado isso tudo, com mecanismos euro e com deck building e com mecanismos base super, super, super interessantes, mas é um jogo que eu não consigo jogar, a não ser que seja solo, porque é um jogo em que tu tens 4 cartas e é possível fazer tanta coisa com essas 4 cartas que o nível da AP com outros jogadores torna-se um bocado entediante, digamos assim. Mas a solo é uma experiência absolutamente fabulosa. Não sei se já jogaste o Nunca joguei. Mage Knight. Nunca joguei. Tenho curiosidade, mas nunca joguei. É uma boa razão, porque durante muito tempo ele chegou a estar ali à porta do top 10 durante muitos anos do Board Game Geek, porque é um jogo muito, muito bom. E para quem se dedica ao jogo, o jogo tem uma rejogabilidade enorme e das primeiras vezes que jogas, tu estás apenas a tocar à superfície da superfície da superfície. É um jogo que tem imensa profundidade, mesmo a nível estratégico. E depois tem exploração. Tipo, é como estás a viver um jogo digital, mas na sua essência é um euro puro. Portanto, tem um bocado de tudo. Tens a coisa da exploração, tens a coisa do combate. Mas no fundo é um jogo de gestão de mão. Portanto, é um jogo super, super, super interessante. Depois tem aqui o Empires of the North, que foi uma enorme surpresa para mim o ano passado. Eu normalmente não gosto muito dos jogos da Portal Games, porque às vezes tem um bocado a sensação que eles são assim, empurrados assim um bocado rápido demais, cá para fora, com o intuito de serem publicados. E já joguei vários jogos em que senti que havia muitas coisas que não funcionavam. Por exemplo, eu gosto muito do 51st State, mas o modo solo do 51st State é uma coisa absolutamente, creio que praticamente não foi testada. Tipo, é uma coisa que é, o nível de dificuldade é tão simples, digamos assim, mesmo eu que normalmente sou bastante nabo a jogar jogos, consigo ganhar facilmente. Notas que aquilo foi adicionado ao jogo de forma a ter também um modo solo. E o Imperial Settlers também é um jogo que eu não gostava muito, porque falta dizer que este Empires of the North é uma espécie de uma evolução do Imperial Settlers. Era um jogo que eu não gostava muito, precisamente por causa da última ronda final, em que era infinita, praticamente, porque se tu tivesse o motor a correr
para ti era espetacular, para as outras pessoas que estavam à toa era o tédio total, porque tu, na última ronda do Imperial Settlers, agora pego nisso, transformo nisto, crio isto, pego nisto, transformo nisto, crio nisto, transformo nisto, e o jogo nunca mais acaba. E o Empires of the North acaba com isso. Pega numa coisa que vem do 51st State, que é o jogo acaba quando alguém alcançar 25 pontos. Por si só faz com que não seja por rondas e não haja aquela ronda final interminável. Para além disso, faz com que a maior parte dos edifícios só possa ser usado uma vez. Ou seja, não tens aquele ping-pong em que agora faço isto, agora faço aquilo, agora faço isto, agora faço aquilo. E o jogo torna-se muito mais apertado. As decisões tornam-se muito mais interessantes porque nem tudo é-te dado de mão aberta, digamos assim. Tens que planear muito bem como é que vais gerir os recursos que são finitos. E é, para mim, de longe, o melhor jogo nessa linha do 51st State, Imperial Settlers, 51st State, Master Set. Eu acho que este do Empires of the North. E depois tem uma coisa, para mim, melhor que qualquer um dos outros, porque os outros, principalmente o Imperial Settlers, tinhas uma questão de deck building, que é uma coisa que eu nunca gostei muito, sinceramente. Mas deck building não durante o jogo, antes do jogo, de fazeres o teu deck. O Empires of the North o jogo base vem com 6 decks completamente diferentes e cada um joga de uma forma completamente distinta. Há uns que são os bêbados, praticamente, e eles geram pontos, mas basicamente os bonecos, quando vão para um café, não sei o quê, ficam lá presos na taverna e depois tens que usar uma ação para os trazer de volta para casa. Era quase como se estivessem de ressaca e não tivessem a produzir, mas fazem determinadas outras coisas. Há uns que são mais que a forma de gerar pontos é baseado num determinado mecanismo. E então cada um dos 6 decks que vem com o jogo são todos completamente diferentes, sem teres que estar a fazer nenhum deck building antes do início do jogo, e existem várias expansões que também introduzem essa variedade no jogo. Portanto, é um jogo que me surpreendeu muito. Não tinha assim grandes esperanças, porque já estava um bocado cansado do Imperial Settlers e o 51st State, e este aqui senti que foi uma género. Deixaram o base, cortaram tudo o que era acessório e introduziram coisas novas que fazem ainda mais sentido. E por fim, não sei se estou a ser aqui, se me estou a demorar muito, Miquel, com esta Não, coisa dos continua. jogos. Continua. Por fim, outro que também tens aí, que referia, é o Manhattan Project Energy Empire. Que, ainda não abri. Não abri. que deves fazê-lo porque é um jogo também, mais uma vez, em que tens também um grande componente de gestão de mão, e isso é essencial no jogo. Tens gestão de mão no sentido de que tu não tens uma mão física de cartas, mas vais comprando cartas e depois, sempre que fazes um determinado tipo de ação, todas as cartas desse tipo são ativadas no teu tableau, digamos assim. É um jogo que tematicamente está super, super bem feito. É um jogo que tem a ver com a forma como nós usamos energia, não é? É um jogo em que toda a gente começa com acesso tens sempre acesso durante o jogo a combustíveis fósseis, mas estás durante o jogo a tentar construir formas de energia que poluam menos. Muitas vezes tens que ir pelo caminho também do nuclear, mas ir pelo caminho do nuclear também pode contaminar o teu ambiente. Quando contaminas o teu ambiente, é mais difícil depois de limpar se for nuclear do que se for outra forma de poluição. Quanto mais contaminado tiver, menos pontos ganhas no final do jogo. E pá, acho que é um jogo super interessante. Todas as cartas, os poderes das cartas, a questão da alocação dos teus trabalhadores, é super inteligente, super bem feito. É um jogo que eu também gosto muito de jogar, o Manhattan Project Energy Empire. E mais uma vez, lá está, as cartas que vão aparecendo é o tal fator aleatório e tu vais ter que trabalhando com aquilo que está no tabuleiro de jogo. E que acho que é um jogo que retrata um bocado bem um bocado as esferas principais do tu, enquanto estivesse a gerir um país e estivesse atento às necessidades energéticas do país. Tu tens os edifícios públicos, tens os edifícios que estão relacionados com dinheiro, digamos assim, tens os edifícios que estão relacionados com desenvolvimento científico. Portanto, é um jogo onde as coisas estão todas muito bem encaixadas, e é mais um euro que brilha tematicamente, eu acho. E no fundo, eu acho que todos estes novos jogos que eu estava a falar, acho que todos eles, pelo menos para mim, são jogos em que o tema está muito, muito, muito presente. Acho que é preciso fazer um grande esforço para olhar para aquilo e dizer, não, isto são só coisas abstratas. Curiosamente, esse é um que eu tenho de abrir também em breve. Então já falaste aqui de jogos e de autores. Quais é que são assim, os teus autores preferidos que mais te influenciaram? Autores.
Eu gosto de vários designers. Acho que se calhar neste momento é a melhor altura possível para jogarmos jogos de tabuleiro, porque há tanta oferta e há tanta gente a criar, tanta gente, que há jogos muito bons que são lançados constantemente. Se formos a comparar provavelmente aquilo que era lançado em 2000, 2001, 2002, talvez às vezes o ruído à volta de tantos jogos façam com que às vezes não consigamos focar naqueles que são realmente bons, mas existe muita coisa boa a ser produzida. E, portanto, existem também muitos autores a fazerem coisas absolutamente extraordinárias, existem muitos autores agora a trabalhar a tempo inteiro, o que também nos dá melhores jogos, digamos assim. Mas se eu fosse destacar um, eu diria o Vlaada Chvátil, o designer do Mage Knight, Codenames, Through the Ages, Tashkalar, Space Alert, enfim, todos Dungeon Pets, todos eles jogos entre eles completamente distintos. A cena que mais me impressiona no Vlada é a capacidade de inovar a cada vez que ele faz um jogo, essencialmente. Ele fez o Through the Ages, que é provavelmente é o Civ mais bem cotado, digamos assim, no top do Board Game Geek. Ao mesmo tempo ele faz, se calhar, o melhor party game para nós gamers, que é o Codenames. Ao mesmo tempo ele faz um jogo tipo Tashkalar, que é um jogo absolutamente abstrato, mas ao mesmo tempo brilhante do ponto de vista dos mecanismos, e onde eu acho que se prestarmos atenção na própria movimentação das peças conseguimos perceber também o tema aí. Faz jogos como o Mage Knight, como já falei, ou jogos como o Space Alert, que é um jogo cooperativo em tempo real, em que a nossa estação espacial está prestes a ser explodida. Enfim, tem uma enorme capacidade de criar e de inovar que eu acho que é absolutamente notável. Se tu comparares qualquer um desses jogos, por exemplo, também o Dungeon Pet, que é um jogo, é um euro na essência, mas é um jogo também super temática, e acho que foi dos primeiros jogos onde a palavra caca foi introduzida, porque basicamente tens que limpar a caca dos teus animaizinhos quando eles estão dos monstrinhos quando eles estão na jaula. Ou seja, o Vlada, eu acho que, para mim, eu coloco o Vlada acima de todos os outros designers por essa capacidade de fazer tantas coisas diferentes, estás a perceber? Porque muitas vezes a maior parte dos designers, e bem, não é? É perfeitamente normal que façam isso, enveredam por um caminho e focam-se num ou dois tipos de jogos que eles vão desenvolvendo e vão melhorando a fórmula. E o Vlada, acho que é este tipo de maluco que tenta fazer tudo e mais alguma coisa. Desde party games, jogos em tempo real, jogos cooperativos, jogos competitivos, que tenta sempre explorar mais um bocado os limites. E isso é colocar-se sempre numa posição desconfortável, digamos assim, porque é muito mais difícil. Estás constantemente a mudar de género de jogo que tu estás a fazer e teres que repensar toda uma nova série de mecanismos do que estás dentro do mesmo género e não estás a reutilizar, mas estás de certa forma a pegar em peças que já usaste, estás a adaptá-las tematicamente ao jogo, mas no fundo tu tens uma caixa de ferramentas que vai aumentando à medida que vais fazendo os jogos, mas já sabes onde é que estão as peças todas. O que o Velada faz, cada vez que ele cria um jogo, basicamente, nesses que eu referi, ele traz uma caixa de ferramentas completamente nova e depois tem que andar a ver onde é que estão cada uma das peças para fazer com que aquilo resulte. E eu acho que isso, no meu entender, mostra uma flexibilidade incrível no nível de criação. E eu desejaria também um dia ser capaz de explorar diferentes jogos, diferentes géneros, diferentes possibilidades. Falaste aqui também de mecânicas e de temas. Posso aqui depreender que para ti o que é mais interessante é conseguir conjugar as duas coisas? Ou seja, não há nada que prevaleça? Sim, eu acho que, sabes, é aquela velha pergunta, não é? O que é que vem primeiro, a mecânica, o mecanismo ou o tema? Eu acho que depende um bocado, porque eu acho que as duas coisas são, acho eu, pelo menos da forma como eu vejo, as duas coisas são indissociáveis. Às vezes começas com um mecanismo, mas precisas de suporte do tema para esse mecanismo continuar a evoluir e fazer sentido. Às vezes começas de um tema e vais procurar um mecanismo que suporte inicialmente o tema e depois as coisas correm. Mas a certa altura os dois já são indissociáveis. É óbvio que não é assim em todos os casos. Nem toda a gente faz isso, nem todos os jogos são assim. Há jogos que são pura e simplesmente abstratos, há toda uma família de jogos. Mas eu, no meu caso, para mim, vem sempre um ou outro, mas venha o que vier primeiro, o outro
vai-se logo anexar de seguida que é para o caminho ser unitário, digamos assim. Eu acho que, eu pelo menos falo por mim, eu muitas vezes, quando estou um bocado bloqueado, a minha primeira pergunta que eu me faço sempre é o que é que faz mais sentido tematicamente. Ou, quando as coisas estão muito abertas, digamos assim, em que falta haver uma definição, em que falta afunilar, em que falta começar a apontar a direção do jogo, eu faço outra pergunta, que é, tematicamente, que mecanismo é que faz mais sentido nesta narrativa que eu estou agora aqui a tentar criar nesta parte? Portanto, é como eu digo, acho que é indissociável, praticamente desde o início. E a nível dos componentes, tu achas que os componentes, a qualidade dos componentes, e hoje em dia com tanta aposta que é feita nessa dimensão, achas que é assim muito relevante para a qualidade de um jogo? Eu acho que não, eu acho inclusive é que começamos a entrar um bocado numa área, numa zona em que se calhar os componentes começam a distrair mais do que a própria experiência do jogo. Acho que tem que haver um balanço muito grande entre o que é interessante, faça com que o jogo pareça melhor na mesa, mas até que limite podemos ir de forma a que não nos distraímos do essencial do jogo. E acho que, à medida que os métodos de produção vão melhorando, conseguimos produzir melhores componentes para os jogos, é mais fácil, acho eu, para um editor investir o extra no enfeite, digamos assim, do que no tempo de desenvolvimento. E tal como eu te disse, nunca houve uma era melhor do que esta para ser jogador de jogos de tabuleiro, porque existe uma oferta terminal. Também existe uma oferta interminal e muita dessa oferta são efeitos de Natal. Portanto, dentro está, se calhar, um jogo que não foi devidamente testado. E vemos muitos casos. Temos casos opostos, mas e depois às vezes pode haver um bocado de ruído, porque muitas vezes andamos a comparar as miniaturas de uma coisa com as miniaturas da outra e se calhar não estamos a falar das coisas essenciais do jogo. Por isso eu acho que, como dizia o outro, é uma faca de dois legumes. Eu acho que os componentes têm essa vantagem que se calhar podem atrair os jogadores para o hobby. O que é isto? Esta coisa na mesa parece bem interessante, não é? Podem chamar a atenção, pode trazer novos jogadores, mas ao mesmo tempo também pode fazer com que nós facilitemos, enquanto criadores e editores, de apostar se calhar um bocado no açúcar e se calhar menos na combinação dos ingredientes que fazem o bolo. Falaste também aqui de outra coisa que foi que dentro de um jogador há sempre ali um designer e que depois tenta, por vezes, surgir ideias de alguma coisa para melhorar daquilo que a experiência de jogo que tem e daquilo que vai experimentando. Tu achas que tu, como designer, fazes isso mesmo? Quando crias um jogo, é para tentar colmatar algumas coisas que não existem ou que tu achas que podiam ser feitas de outra forma? Até este momento, eu sou-te completamente sincero, até este momento não. Talvez isso aconteça no futuro, à medida que vá aprendendo mais. Digamos que o que eu fiz até agora enquanto criador de jogos foi também para aprender enquanto criador de jogos. Naturalmente, todos os jogos que eu fiz até agora eram jogos que eu queria jogar. Portanto, eu acho que é impossível também um designer, fazer um jogo que não queira jogar, porque se das duas uma, voltamos àquilo que eu te disse, o jogo não é testado e então podes ter esse mindset, ou então se queres fazer as coisas em condições e queres testar bastante o jogo, vais-te fartar daquilo. Portanto, à partida, tens que estar bastante interessado naquilo que estás a criar e aquilo tem que dar prazer a ti enquanto jogador. Mas não crio na sensação de que falta algo. Eu crio porque me entusiasmo com as coisas. Tenho uma ideia e dizer, e para porrer fazer um jogo acerca disto. E normalmente é assim que funciona. Estávamos a falar do mecanismo ou do tema. Por exemplo, o Porto nasceu de uma ideia de como jogar as cartas, que é o mecanismo base do jogo, que era... E se eu tiver duas cartas na mão e tiver que escolher a cor de uma carta e o número da outra carta? Isso vai aumentar o número de possibilidades consoante o número de cartas que eu tenho na minha mão. Se eu com 3 cartas tenho inúmeras possibilidades que se fizesse isso de outra forma. E depois, a partir dessas ideias que me entusiasmam, construir, a partir daí, jogos. Por exemplo, o Rocio, que vai ser este ano, foi um bocado mais tematicamente. Eu queria fazer um jogo sobre calçada portuguesa e a primeira coisa que me veio à cabeça foi, ok, mas tematicamente,
o jogo vai ser abstrato, como é que posso trazer um bocado de tema para o jogo? Então começa com a própria ideia da praça. A praça é um buraco. Porque, em teoria, se tu estás a calcetar, estás a preencher um buraco com peças, certo? Portanto, desde o início do jogo, o tabuleiro de jogo ia ser uma coisa modular, que era um buraco no meio que tu, de facto, ias fazendo, de forma a que tu sentisses que estavas a preencher o buraco e estavas a construir algo até ao final do jogo. E o jogo acaba quando o buraco estiver completamente preenchido. E são essas coisas que nesta fase inicial, porque pá, eu sou um designer bebê comparado com as pessoas que tu entrevistaste já no teu canal, nesta mesma rubrica, nem sequer há equiparação possível, estou a aprender, eles já sabem muito mais e já fizeram muito mais. Portanto, nesta minha fase inicial enquanto criador de jogos, eu passei de uma fase em que fazia coisas que eram irrejogáveis. Na fase atual já consigo perceber o que é que constitui um jogo, onde é que está a tensão do jogo, como é que eu posso criar decisões interessantes no jogo. E então tenho desenvolvido jogos com temas com os quais me identifico. E nesta fase, a partir de agora, basicamente com os jogos que vou começar a lançar a partir do próximo ano, já estou mais numa fase de experimentação. Por exemplo, a pessoa que vai sair com a Pitágoras para o ano é, de longe, o jogo mais temático comparado com qualquer um dos jogos que eu fiz até agora. Porque o próprio tema puxou por isso, estás a perceber? Mais uma vez, a pessoa começou pelo tema, não começou por nenhum mecanismo, e foi pela definição do tema, da própria personalidade em si, dos heterónimos, o que é que podia construir baseado nisso. Então, um jogo em que eu acho que há bastante integração temática no jogo. E outros jogos que se seguirão, onde eu, neste momento, interessa-me explorar diferentes coisas, e que eu acho que, ao ir explorando diferentes coisas, vou melhorando também nas coisas que vou fazendo, porque às vezes estás a explorar, estás a fazer um roll and write, vai fazer com que eu consiga, com que me desbloqueie qualquer coisa de um jogo que tem um mecanismo completamente diferente. Estás a perceber? Porque o cérebro e a criação não funcionam de uma forma linear. Portanto, há sempre influências de um jogo ou do outro que aí entram. Por exemplo, o Paper Roll and Write foi também um exemplo dessa tentativa de explorar campos diferentes, explorar coisas diferentes, como é que podemos montar um jogo baseado o que é um roll and write. Por exemplo, um roll and write, quando nós começamos a fazer o jogo, e eu, o André Santos e o Pedro, o que era um roll and write? Basicamente, todos os roll and writes, toda a gente lança uma determinada pool de dados e depois cada um na sua folha faz qualquer coisa com esses dados. E nós começámos por subverter. E se eu estou a fazer uma coisa nesta folha, mas na ronda a seguir, porque é um jogo só para 2 jogadores, trocámos de folhas. E eu tenho um papel completamente diferente do teu. Ou seja, tu tens um objetivo e eu tenho um objetivo exatamente oposto. Ou seja, eu agora, nesta folha, estou a progredir o meu objetivo, mas essa folha vai passar à tua mão. E quando tiveres essa folha na mão, vais fazer exatamente o oposto daquilo que eu estive ali a fazer. E brincar com e subverter muitos desses conceitos tradicionais é uma coisa que me dá imenso prazer, e é uma coisa que eu estou a tentar explorar muito nos próximos jogos que tenho vindo a desenvolver neste momento. E quando estás a definir estes jogos, costumas traçar um limite entre aquilo que tu queres simular e a jogabilidade? Isto é uma coisa que te está sempre a pesar, ou nem por isso? Sim. Isso playtest, eu antes de a cada grupo de sessões de playtest com outros jogadores, eu faço sempre, portanto, digamos, antes de experimentar cada variante nova do jogo e o levar a outras pessoas, eu testo sempre sozinho, lá está jogando vários jogadores, várias vezes, para ter a certeza que há coisas básicas como tensão, escolhas, de forma a que as pessoas que vão receber o jogo para playtest não recebam uma coisa que é absolutamente entediante, digamos assim. E isso é uma coisa que, quando eu estou nesse processo de reflexão, a jogar solo o jogo e a experimentar diferentes estratégias, a minha principal preocupação é essa questão da jogabilidade do jogo e o que é que às vezes é preciso comprometer de forma a que o design do jogo fique mais elegante e as coisas façam mais sentido. Nem sempre aquilo que faz mais sentido automaticamente faz o jogo melhor. Uhum. Portanto, esse compromisso eu acho que é extremamente importante. E é uma preocupação que eu tenho, sim, quando estou em todas as fases de
depois de sessões de playtesting, que é a chamada fase de reorganização do jogo, digamos assim, de cortar gorduras, de ver onde é que as coisas não funcionam, de afinação. Em cada uma dessas fases de afinação, eu pergunto-me sempre, isto está mais? Falta aqui alguma coisa? Se falta, que falta de tensão ou tem tensão? Esse tipo de coisas. Ou as decisões são demasiado óbvias ou tenho que cortar aqui em algo, ou tenho que adicionar algo. Portanto, esse equilíbrio é essencial. Pois, ou tem aquela regra que é uma pequena exceção, que só está lá para ajudar a construir o tema, não é? Que nós queremos, se Precisamente. calhar, em alguns jogos, mas noutros não queremos. Sim. Isso é suportável. Repara, um grande designer português disse-me uma vez que um jogo complexo é uma acumulação de diversas coisas. Quase como uma construção, como uma obra, em que vão sendo adicionadas coisas. E é verdade que no jogo complexo nós temos mais tolerância a pequenas exceções. Porque afinal de contas também vamos precisar de uma hora para aprender o jogo. Portanto, mais exceção, menos exceção, pouca diferença faz, digamos assim. Isso faz o jogo melhor. E isso muitas vezes acontece nos jogos pesados por uma questão muito simples. É uma questão de tempo. Tu, quando começas a desenvolver um jogo complexo, tu tens muito mais trabalho à partida de desenvolver um jogo mais simples. No entanto, um jogo complexo, e com todo o tempo de desenvolvimento que tem, chega a determinadas alturas em que há coisas que não estão a funcionar. E depois tu tens duas escolhas. Começas tudo de novo e voltas atrás tudo de novo. A pegar naquele elemento e provavelmente vai chegar mais à frente e vai aparecer outra coisa. E tu com essa coisa começas tudo de novo, ou fazes o que é mais lógico, que é, ok, quando acontece isto, há uma pequena exceção. Mais à frente acontece qualquer coisa, ok, temos que limitar o número de jogadores, porque se eles tiverem mais de 5 cartas na mão, vai permitir determinadas estratégias que partem todo o equilíbrio. Okay, temos que adicionar mais isto no livro de regras. Depois acontece isto, depois acontece aquilo. E então, no fundo, é quase como uma colagem, digamos assim, que nós, de certa forma, toleramos por causa da complexidade do jogo em si. E eu consigo perceber que isso aconteça porque eu não consigo imaginar a cada pequeno percalço num jogo enorme e complexo, tu tens de recomeçar do zero. No mundo ideal, o meu jogo complexo ideal seria um jogo complexo que tivesse um set de regras pequeno, praticamente sem exceções, e fosse um quebra-cabeça gigante, mas das decisões que eu tivesse de tomar e não das regras que eu tinha que me recordar. Já, agora não posso fazer isto, porque no quinto turno isto já não é possível fazer. Estás a perceber? Não sei se estás a perceber onde que eu quero chegar, de Sim, sim, sim. que às vezes eu tenho aquela sensação, depois de ter jogado um jogo de 3 horas pesado, e pá, jogamos mal aquela coisa. Não era assim, nas regras era assim. E tu pensas, se calhar teria diferença, se faria assim tanta diferença se aquela regra não tivesse sido adicionada. Faria, porque havia um gajo nos Estados Unidos ou um gajo em Inglaterra que ia dizer o jogo estava partido se ele fizesse daquela forma. Por isso os autores tiveram que adicionar isso para evitar essa situação. Mas que às 99% das outras vezes ninguém faria aquilo, ou seja, aquela regra não seria necessária naquele jogo. Nos jogos mais simples e mais familiares, eu acho que é obrigatório haver esse redesenho total. Sempre que apetece, porque não há nada mais enervante para mim num jogo simples teres várias exceções. E isso acontece por duas razões. Ou porque o jogo já estava muito avançado quando um erro muito grave foi descoberto no jogo e o jogo teve que ser, digamos, menos o mal, digamos assim, teve que ser introduzida essa regra. Ou então o editor, por simplesmente, não estava para chatear. E a equipa de desenvolvimento estava para chatear e o produto tinha que sair rápido. E então não funciona assim, pomos uma exceção. Não funciona. Porque, em teoria, quanto mais elegante o jogo, quanto menos exceções o jogo tiver. Então, quando estamos a falar de jogos simples, se eu te estou a dizer um jogo, que o jogo é constituído por 3 regras, mas depois tens 3 exceções, há ali qualquer coisa que tu perguntas assim, então, se calhar a regra 1 não poderia ter sido alterada de uma forma diferente, de forma a que não houvesse a exceção 2 e 3. Percebes? Portanto, sim, acho que há uma grande diferença e de balanço que tem que ser feito entre estes dois tipos de jogos, digamos assim. E sobre os temas? Muitos dos teus jogos têm um tema relacionado com Portugal. Achas que isto continua a ser uma coisa interessante para colocar nos jogos? Portugal como tema? É um bocado duas coisas, Miquel, porque os meus jogos são relacionados com Portugal, primeiramente, porque eu queria publicar, não é? Se queres ser um designer de jogos, tens que publicar.
E olhando à minha volta, as editoras portuguesas, por definição, publicam jogos com temas portugueses. Portanto, à partida, ter um tema sobre Portugal seria mais fácil para mim ser publicado do que o Porto ser acerca de explorar Marte ou qualquer coisa do género. Porque as editoras portuguesas conhecem o mercado onde trabalham, conhecem a dimensão do mercado e sabem aquilo que pode ser publicável ou não. Porque para editoras da dimensão das nossas editoras, às vezes o mau investimento no jogo pode eventualmente significar bancarrota. Portanto, eles têm que trabalhar com aquilo que eles conhecem, digamos assim. O que para mim não é um problema porque, tal como eu te disse, eu gosto de experimentar coisas diferentes. Por exemplo, o meu primeiro jogo de todos foi o Damastor. Era um jogo de 54 cartas e para mim o desafio era interessante, como fazer um jogo apenas com 54 cartas. Portanto, eu gosto destes desafios. Portanto, no fundo, os meus primeiros jogos publicados foram sobre, vou fazer sobre Portugal, porque provavelmente conseguirei mais facilmente ter a atenção de uma editora nacional. Mas também são temas que eu gosto, digamos assim. Por exemplo, o Pessoa, até foi um tema que me foi sugerido pelo David, da Pitágoras, e foi algo que me clicou imediatamente e comecei a construir o jogo a partir dali. Portanto, por exemplo, a Pitágoras tem uma forte tendência de trabalhar com temas históricos nacionais. Também acho interessante dos jogos que desenvolver com eles ter esta limitação, digamos assim, que tem que se inserir-se nisso. Agora, eu tenho outros jogos que estou a fazer em paralelo com outras editoras, que já não têm nada a ver com temas sobre Portugal. Portanto, no fundo, sim, temas de Portugal foi a minha entrada no mundo dos jogos de tabuleiro. Vou continuar a fazer temas sobre portugueses, mas essencialmente coisas que eu queira também mostrar lá fora. Por exemplo, a mim interessa-me que a extraordinária personalidade que era o Fernando Pessoa seja compreendida de forma mecânica, a nível de experiência do jogo, por um estrangeiro que nunca ouviu falar do Fernando Pessoa, nem nunca leu a poesia do Fernando Pessoa, mas que ele consiga perceber a profundidade de alguém ter várias pessoas a viver dentro da própria cabeça e o que é que isso poderia resultar até na criação de uma obra literária. Tens também aqui um passado como youtuber, não é? E agora és um designer. Até já fizeste essa separação porque deixaste de fazer as coisas no YouTube. Há alguma coisa que tu queiras deixar de conselho para os youtubers atuais como designer? Coisas que seriam interessantes existirem ao fazer-se ou novas abordagens? Eu acho que uma das coisas que se calhar seria interessante é para quem quer produzir conteúdo diferente. Quando eu digo conteúdo diferente, é, por exemplo, aquelas coisas que tu fazes, não só dos tops, mas tentar desconstruir um bocado os jogos e falar acerca disso. Eu acho que isso é importante porque traz coisas novas ao hobby. Se toda a gente estiver a fazer reviews dos jogos no mesmo formato, ou se toda a gente estiver a fazer vídeos de jogos de como jogar todos no mesmo formato, porque há toda a gente a jogar um bocado na mesma parte do campo, e quando o campo é tão grande, estás a perceber? Portanto, variar na produção de conteúdo acho que é interessante. E mesmo a nível de opinião pessoal, acho que as pessoas deviam dar opinião pessoal, as pessoas não deviam estar tão preocupadas de que a opinião pessoal possa machucar ou não. Acho que isso é interessante. Eu tenho grandes divergências com pessoas e amigos meus que gostam de jogos porque simplesmente acham que determinado jogo é muito bom e acham que determinado jogo é muito mau. E eu vejo isso de uma forma completamente diferente. Mas se houver alguém a explicar porque é que para ele determinado jogo não funciona de uma determinada forma, eu acho que é interessante. Porque se conseguirmos trazer a crítica de uma forma positiva, eu acho que beneficiamos todos. É óbvio, quando estamos a falar de críticas do género, este jogo é pip, estás a perceber? Porque, pá, e não dás razões, eu acho aí que estamos a entrar numa onda um bocado negativa, que também muitas vezes, também já acontece um bocado na nossa comunidade, às vezes vejo pessoal a criticar determinado jogo, e não estou a falar de Monopoly, a criticar determinado jogo, sem sequer fundamentar e que todos possamos perceber porque é que ele não gosta de determinado jogo. Dizer, pá, determinado jogo é uma porcaria. É uma coisa que eu acho que não traz nada, estás a perceber? E, portanto, acho que é preciso mais massa crítica a explicar porque é que não gosta deste mecanismo, porque é que não gosta, o jogo é longo demais, ou o jogo é curto demais, ou tematicamente isto não faz sentido nenhum.
porque mesmo para quem desenha os jogos, é esse tipo de contributo que tu queres receber para integrar nas tuas criações futuras, não é? A mim não me interessa se alguém teve uma má experiência de jogo porque jogou mal as regras, eu também quero saber isso, não é? Se alguém me explicar, pá, não gosto nada do teu jogo porque eu fiz isto, isto e isto e funcionou mal. Se tu lhe dissesse, epá, mas tu não podes fazer isso, isso e isso, porque é uma das regras básicas do jogo. Tu aí conseguiste perceber o que é que se passa, qual é o fator que funciona mal. Portanto, mais conteúdo diversificado, mais massa crítica e sim, abordar jogos a diversos ângulos, mais tops, se calhar, mais sugestões de jogos, desconstruir jogos, desconstruir tematicamente jogos, pá, não sei, coisas que nos estejamos todos a fazer a mesma coisa. Eu acho que isso seria o mais interessante, digo eu. Fica aqui anotado, é útil saber isso. Tens alguma opinião sobre a utilização de jogos para fins mais sérios e do uso destes jogos como ferramentas educativas e no mundo académico e esse tipo de coisas? Tenho. Eu acho que os jogos podem ser uma ferramenta super interessante na sala de aula com conteúdos pedagógicos. Agora, eu acho que há uma má interpretação do que é que significa do que é um jogo pedagógico. Eu acho que grande parte da comunidade científica ou das pessoas que ensinam têm a ideia que um jogo pedagógico e os exemplos que existem muitas vezes de jogos pedagógicos são coisas que têm pouco de jogo. Só tem a parte do pedagógico, mas não tem o jogo. Por isso, um jogo que possa entrar e que possa ser usado num contexto em que explica determinado tema ou que explica determinada interação, porque o jogo potencia isso, o jogo é pensado de forma a que as pessoas se divirtam. Acho que as pessoas, ao divertirem-se, vão claramente ser puxadas mais para o tema que se está a falar. Mas lá está, tem que haver seguramente uma grande preocupação com que material pedagógico é que se leva, porque se alguém inicia, pá, agora vamos ter todas as quartas-feiras, vamos jogar um jogo relacionado com o tema, e se tu levas jogos que não são minimamente interessantes, se calhar é melhor levar um jogo mais abstrato, que seja mais interessante, e de certa forma extrapolares esses conceitos para o tema que tu queiras falar. Se tu queres falar de economia, se calhar não tens que levar um jogo em que seja tal e qual Um quiz sobre economia, não um é? quiz sobre É o economia, costume. percebes? Que é o costume, exatamente. Se calhar levas um jogo, por exemplo, podes levar um for sale ou qualquer coisa do género, e por muito que tu não estejas a experimentar muitos dos princípios básicos, estás a experimentar o princípio da procura e da venda, Uhum. e portanto, muito, penso eu, através das pessoas experienciarem isso, vão aprender muito mais do que responderem a perguntas, não é? Portanto, por essas razões eu não tenho nada contra o Trivial, mas pá, há pouco jogo ali, não é? São perguntas, há pouca atenção, a única atenção que tu tens é se a pessoa vai responder ou não certo à pergunta. Portanto, aí há pouca coisa que tu possas aprender sobre o tema que tu não possas aprender a estar a folhear um livro. Portanto, acho que os jogos têm que puxar em que, mesmo que seja de uma forma abstrata, essas interações que tu descreves num livro de texto ou num livro de... Exatamente. Isto estás a dizer, do fundo, é uma coisa que está nos requisitos destes tipos de jogos, que é o equilíbrio entre o jogo e o conteúdo, mas que por vezes, obviamente, quem faz o jogo não domina quem faz o jogo. Domina só o conteúdo e depois acaba por repetir a fórmulas de coisas Sim, já existentes ou coisas que conhecem. Até porque fica mais barato, porque é caro sim, fazer uma coisa destas com uma equipa multidisciplinar e claro. conseguir conjugar Mas isto tudo. normalmente tu tens sempre os dois extremos, não é? Tu tens quem percebe de facto conteúdo, normalmente não faz nada que Exatamente. seja interessante a nível de jogabilidade, e normalmente quem faz um bom jogo, normalmente tem pouca informação, por definição, domina pouco o tema relativamente ao conteúdo de que está a falar. Faz uma pesquisa, e eu contra mim falo, não é? Eu faço uma pesquisa, entro no tema, mas não é a mesma coisa do que alguém que não é a mesma coisa que ter uma equipa multidisciplinar constantemente a dar-te informação a todos os pequenos detalhes que estás a introduzir no jogo. Portanto, eu diria que é muito difícil acontecer esse balanço. Nós, enquanto criadores de jogos, temos que tentar puxar mais
para o lado em que o conteúdo alimenta muito o próprio jogo em si, mas não é um balanço fácil de atingir. Exatamente, é complicado. E por isso é que realmente depois acontecem esse tipo de casos. Mas pode ser que no futuro isto mude um pouco. Outra questão aqui que eu costumo falar sempre é que para ti os jogos são formas de arte. São, claramente. Eu acho que todo o processo de criação humana é uma forma de arte. A minha versão de arte é muito lata, portanto, e os jogos não são exceção. É um processo criativo, é um processo que cria impacto a toda a gente com quem ele interage, bom ou mau. Portanto, definitivamente é uma forma de arte. E todos nós, game designers e editores, somos os artistas, digamos assim, desta indústria. Agora, bons ou maus, isso é uma coisa diferente. Mas sim, claramente, um jogo é uma forma de arte para mim. Eu acho que isto é engraçado porque depois muitos autores têm um pouco de receio de dizer que estão a criar arte. Eu diria, isto sou eu a dizer, corrijo-me se estou enganado ou não, eu diria que isto é um bocado de influência, se calhar, da tua formação também. Sim, Não? claramente. Eu, mesmo dentro da arquitetura, existe muito de uma parte, a parte que intitula tudo aquilo que faz como sendo arte, e há outra parte mais terra-terra que diz não, a arte é só para os escultores, para os pintores e para os escritores e para os músicos. Nós não fazemos arte, nós fazemos coisas concretas. Eu não concordo com os dois lados, mas, por exemplo, eu acho que quando uma criança faz um desenho, é de certa forma uma forma de arte, porque para mim a definição um bocado de arte é tu transmitires emoções através de um meio qualquer. Se tu estás a desenhar, estás a transmitir algo para uma folha de papel. Se tu estás a tocar música, estás a transmitir algo através de um instrumento musical. Portanto, há uma transmissão, na maior parte dos casos, de uma ideia, e depois, claro, nós temos um bocado de que a arte é uma coisa sagrada e que só determinadas pessoas é que podem ser considerados artistas, quando uma série de académicos lhes colocou o rótulo de artistas. E eu não, tal como eu disse, para mim um desenho de uma criança de 5 anos pode ser arte. Tem aqui vários desenhos do meu filho emoldurados, porque a própria composição daquilo me toca. E consigo ver ali coisas, não de uma forma abstrata, mas consigo ver ali um sentimento, uma sensação de explicar algo. Portanto, depende muito como cada um vê arte. Eu vejo arte inerente a qualquer um, e tu não precisas de ser um artista academicamente proclamado para poderes intitular artista. Portanto, sim, eu considero que qualquer fator de criação humana em que tu uses os instrumentos que estão disponíveis para comunicar algo a alguém, para pôr alguém a interagir com algo, é uma criação de arte. Repara que, por exemplo, grande parte das instalações de arte muitas delas são muito controversas, mas as instalações de arte normalmente são feitas de forma que as pessoas possam interagir com elas. Portanto, se o jogo faz isso automaticamente, de uma forma ou de outra, o jogo faz com que tu estejas a interagir com algo que foi colocado ali na mesa, que foi criado, que foi desenvolvido e foi testado por pessoas. Portanto, emoções vão surgir ao longo desse jogo. Portanto, porque é que não pode ser uma peça de arte? Para mim é. Todos eles, bons ou maus. Para mim é arte também. Não tenho grandes dúvidas sobre isso. Provavelmente também pelo aquilo que eu fui estudando, especialmente nos estudos de património, em que tive que lidar com arte. Por vezes vemos a arte como uma coisa não material e como coisas que às vezes são banais, mas são, na sua forma e na sua essência, têm sempre uma estética, são arte. Exato. Falaste aqui que, mesmo quando as críticas são negativas, elas são úteis. Como é que tu lidas com estas críticas que por vezes surgem aos jogos, ou então até com esta necessidade de criar house rules ou coisas do género? Como é que como designer lidas com isto? Eu, por definição, não tenho problema nenhum com house rules, porque foi aquilo que eu disse a certa altura. Os jogos são uma série de decisões por parte de um designer, de uma equipa de desenvolvimento. Não quer dizer que 100% dessas decisões sejam corretas. Se calhar, a certa altura, o jogo podia seguir noutra direção, mas provavelmente 70% das pessoas que testaram o jogo acharam, e eles enquanto jogadores, que o jogo funcionava melhor
se seguisse outra direção. Não quer dizer que 30% estejam errados, 30% provavelmente queriam um jogo de outra forma. Por isso eu não tenho problema que as pessoas façam house rules nos meus jogos, de forma nenhuma. O único problema que tem enquanto designer é uma pessoa jogar mal o jogo constantemente, com as regras incorretas, e depois ter que criar uma house rule para conseguir corrigir o facto de ele não jogar o jogo tal como ele deveria ser jogado. Aí são coisas diferentes. Por isso, quando às vezes as pessoas me dizem, sabes, se calhar podemos fazer assim, eu tento primeiro perceber o que é que está a funcionar mal para elas na experiência do jogo. Se é uma interpretação mal das regras do jogo, se estão a jogar mal, ou se de facto eles querem tirar algo diferente da experiência do jogo. E, tal como eu disse, mas voltamos mais uma vez à questão da arte. A arte não tem que ser percepcionada por todos da mesma forma. Portanto, um quadro é percepcionado de forma muito diferente por diferentes tipos de pessoas. Portanto, se aquilo traz melhor momento na mesa com os amigos, jogando assim, força, façam isso, não me chateia nada. E qual é que é a tua opinião sobre alguma tendência para haver estes jogos híbridos que misturam digital com analógico? Como é que tu vês isto? Acho que é uma evolução perfeitamente normal. Eu não tenho qualquer tipo de receio que a indústria siga esse caminho. Neste momento, pelo menos a nível pessoal, é algo que não me interessa minimamente explorar, mas há coisas interessantes que podem ser feitas com isso. Por exemplo, sei lá, alguns jogos que têm saído, já não me lembro do jogo, mas havia um jogo em que, acho que era o Search for Planet X, em que basicamente é um jogo de dedução em que a app sabe onde é que está uma coisa que está escondida e depois os outros jogadores têm que tentar adivinhar. Não vejo porque é que nós não possamos utilizar a vantagem da app para fazer isso. Existem muitos jogos que têm integração. Por exemplo, um jogo que me surpreendeu bastante positivo era o Lord of the Rings Journeys in Middle-earth, que é um jogo da Fantasy Flight Games. É um jogo de exploração, às vezes tem combate, e a exploração é gerida por uma aplicação que te diz como é que vais montando o mapa e que te diz aquele tokenzinho neste jogo que estás aqui significa isto, no outro jogo pode significar uma forma diferente. Se tu repetires o cenário, em vez deles criarem 500 cartas diferentes para tu leres o que é que ia acontecer ali, a app faz isso por ti e acelera também um bocado o processo de jogo. Portanto, eu não vejo se a integração digital beneficiar o jogo, porque não? Percebes? Porque não? E agora, como é que vês o futuro do hobby dos jogos de tabuleiro? Tens alguma perspectiva de como é que isto Essa pergunta seria muito mais fácil de responder há 6 meses atrás. O que é que vai acontecer? Há 6, 7 meses atrás. Se me perguntasse isso no início do ano, eu ia te dizer acho que o futuro é radiante, porque acho que vamos continuar a crescer imenso. As pessoas cada vez mais vão começar a descobrir jogos de tabuleiro, cada vez mais começa a haver cansaço do digital e as pessoas tentam se conectar. Curiosamente, eu acho que o lockdown também ajudou um bocado as pessoas, de certa forma, a conectarem-se mais, Valorizarem isto, não é? valorizarem Presencial. mais isso, e é verdade que, pelo visto, houve um boom de vendas de jogos de tabuleiro. Pelo menos eu sei que no Reino Unido, eu li um artigo acerca disso, que as vendas tinham aumentado exponencialmente de jogos de tabuleiro durante os 2 meses de lockdown. Agora, o problema não é tanto pela indústria em si, é o facto que a indústria é muito pequena e está completamente dependente do resto da economia. E com uma crise profunda, como eu acho que nós vamos provavelmente atravessar nos próximos tempos, as coisas estão todas interligadas, não é? Apesar de tudo, o jogo de tabuleiro é um produto de luxo, não é algo necessário que tu precises para a tua vida. Bom, podemos discutir isso ou não, mas de certa forma, de um sentido lato, não é algo importante. Tu não precisas de comer cartão para conseguires viver, portanto, não te alimenta, se calhar alimenta-te a alma, mas é uma coisa diferente. Portanto, provavelmente vai haver uma redução, não sei, do tamanho do mercado, ou quanto mais não seja, vai haver mais espera por parte das editoras. Eu acho que nós estávamos numa fase do mercado em que as grandes editoras lançavam 15 jogos por ano, com pequenos sprint runs para tentar ver qual deles é que acertava. Estás a perceber? Tiras para aí e depois vamos ver qual é que vende. Os que vendem muito, continuamos a imprimir. Os que não venderam pouco, a gente esquece, nunca mais falamos desse jogo. E acho que agora as editoras vão ser um bocado mais seletivas com aquilo que provavelmente vão editar. Eu não sei se isso não terá até um efeito positivo de as pessoas falam em bolha, mas não existe bolha nenhuma. Existe imensa oferta. Nunca ninguém falou de uma bolha de livros. E existem milhões de livros. E, no entanto, jogos de tabuleiro, quando
o número de jogos começou a crescer exponencialmente, as pessoas falam, meu Deus, há uma bolha de jogos de tabuleiro. Não há uma bolha de jogos de tabuleiro. É uma indústria como as outras. Há mais mercado e os editores estão a pôr mais coisas lá fora. Agora, se calhar vai haver mais seletividade por parte desses mesmos editores nos próximos anos. E se calhar vamos ver uma certa retração ao nível de número total de jogos que são lançados. Se calhar vai ser mais difícil para quem não tem tanto crédito firmado na indústria de conseguir assinar um contrato para publicar um jogo. Vai ser mais difícil para as editoras pequenas. É absurdo que isso já se começa a ver. É absurdo que a edição digital do Essen Spiel custe tanto para uma editora, pelo menos para as mais pequenas, do que um stand físico. É uma coisa absolutamente compreensível, acho eu. Eu sei que eles têm que rentabilizar as perdas, mas basicamente o que isto vai acontecer, tu provavelmente no Essen Spiel digital vais ter para aí metade das editoras e todas elas vão ser de média a grande dimensão, com algumas pequenas que decidiram dar o passo para investir esse dinheiro, mas existem muitas editoras, eu conheço o caso de muitas que é incomportável pagarem o mesmo que eles pagariam quase por um stand físico e não terem sequer o retorno das vendas que tu tens numa convenção como a Essen. Portanto, vai ser muito difícil para as editoras mais pequenas, por isso que as editoras mais pequenas têm que ter mais cuidado com os investimentos que fazem e, portanto, isso vai fazer com que haja menos jogos a ser publicados. Portanto, acho que vai haver uma retração. E quanto à complexidade e qualidade dos jogos, eu tenho uma noção de que estão a sair cada vez mais jogos simplificados, coisas mais imediatas. Tens receio que aquilo que eram aqueles grandes jogos com muita complexidade e que acabaram por crescer um bocado aqui de uma forma indie à parte de uma indústria que os controlava, tens algum receio que isso possa acontecer ou não? Acho que não. Eu acho que, antes pelo contrário, eu acho que nunca houve tantos jogos complexos a serem lançados por ano como existe agora. É o que eu estava a dizer, existe agora é muito ruído, como o grosso das vendas por qualquer editora são os jogos familiares. Há muita tentativa de colocar no mercado algo que vá de encontro a isso. Mas tu vês jogos pesados a fazerem balúrdios de dinheiro em Kickstarters e coisas do género, portanto não acho sequer que os jogos pesados estejam o spotlight esteja a diminuir, antes pelo contrário. Agora o que tu tens é muito mais público também, e tens as editoras a colocarem produtos em sítios onde antigamente não colocavam produtos, e óbvio que tu não vais colocar o On Mars que tens aí atrás na tua prateleira a vender no continente, portanto tu tens que adequar o tipo de produto para o tipo de superfície onde tu vais lançar. Mas pegando também, por exemplo, no exemplo do On Mars, há 10 anos atrás ninguém achava que um jogo pesado no Kickstarter fosse capaz de amealhar tanto dinheiro e haver tanta gente a fazer back de um jogo que não custa propriamente 35 euros nem 40 euros. Portanto, acho que há cada vez mais heavy gamers. Se calhar o que tu dizes, se calhar a porcentagem é maior, sei, se calhar porque há mais gente no hobby, cada vez mais gente a jogar jogos. Se a FNAC tem vindo a duplicar o espaço dos jogos a cada 3 anos, é porque significa que existem pessoas a comprá-los. Se calhar a esmagadora maioria deles não são heavy gamers, são gamers normais, gamers casuais. E se calhar possa te causar impressão de género, há muitos jogos familiares a ser lançados, há coisas mais ligeiras a ser lançados, mas tu vais ver as grandes editoras que tradicionalmente colocam jogos pesados cá fora, a faturação delas tem aumentado, portanto elas calhar vão te dizer algo exatamente contrário. Portanto, acho que não, acho que estamos totalmente isso. Para ambos os casos, familiares e jogos pesados, estamos a viver o melhor momento a nível de oferta e de oportunidades também para designers que queiram fazer jogos mais complexos também. Então, e queres partilhar alguma coisa agora sobre o futuro? Sim, este ano, 2021, eu digo este ano porque estamos a acabar o desenvolvimento do jogo, 2021 vai ser lançado pela Pitágoras o Pessoa, que é um passo na minha evolução enquanto designer de jogos. Totalmente isso, comecei por dar passos pequenos e certos e para tentar aprender a cada passo de forma a poder criar diferentes tipos de jogos. O Pessoa já é um jogo, já é difícil de classificar como um familiar. É um jogo familiar mais a própria versão base. E depois o jogo vem com 3 módulos que podem ser ligados e desligados consoante tu queiras a profundidade da experiência. Mas com os 3 módulos ligados já se torna um jogo mais complexo, digamos assim. É óbvio que como estamos a trabalhar no mercado português e queremos que o jogo chegue ao maior número de pessoas possíveis,
o chamado jogo base é um jogo de fácil acesso, digamos assim, mas existem muitas coisas e muitas subtilezas que só pessoas mais experimentadas conseguirão ver isso logo à primeira jogada. Pá, é um worker placement onde cada um dos jogadores vai ser um dos heterónimos do Fernando Pessoa, e os jogadores movimentam-se entre os espaços físicos da Lisboa, do Fernando Pessoa. O jogo passa-se nos últimos 25 anos de vida do Fernando Pessoa, e ou andam entre esses espaços físicos ou andam entre o espaço metafísico, que é a cabeça do próprio Fernando Pessoa. Mas nos espaços físicos de Lisboa, dois heterónimos nunca podem estar ao mesmo tempo, porque eles são duas criações individuais, e portanto a pessoa não podia estar a encarnar dois heterónimos ao mesmo tempo no mesmo espaço físico, mas na cabeça do pessoa podem estar todos heterónimos ao mesmo tempo. Os jogadores, às vezes, vão contornando a própria personagem física do Fernando Pessoa, que também anda por Lisboa, e isso quebra um bocado as regras do jogo, porque o Fernando Pessoa já pode estar no mesmo sítio que um heterónimo, porque, bom, ele é a mesma pessoa. Só que não pode ir para dentro da sua própria cabeça, fisicamente. Portanto, o peão do Fernando Pessoa só anda por Lisboa e os heterónimos andam a saltar entre a cabeça do Pessoa e Lisboa. Tudo isto para os jogadores criarem poemas. Para os jogadores, tem um engine building onde tu vais melhorar a forma como os teus poemas vão marcar pontos consoante os naipes que existem no jogo. Existem 3 naipes, que eram 3 vetores essenciais sobre quais escreviam estes 4 heterónimos: o naturalismo, o futurismo e o classicismo. E os heterónimos são o Álvaro de Campos, o Alberto Queiro, o Ricardo Reis e o Bernardo Soares. E então, de certa forma, vais construindo a forma também como tu vais pontuando sempre que fazes um poema, porque vais às livrarias e recolhes mais livros e quando começas a pontuar mais naquele naipe. Portanto, tem a gestão de mão, é um engine builder, worker placement, e depois os 3 módulos podes ligar e desligar como quiseres. Um primeiro módulo é o lado B dos tabuleiros, que te dá uma assimetria logo brutal entre os heterónimos. Na versão base todos começam iguais e tu é que no fundo desenvolves o que é que aquele heterónimo vai pontuar. Na versão avançada eles já vêm logo assimétricos. O Álvaro de Campos está completamente focado no futurismo e tem desdém completo pelo naturalismo. Portanto, se tu és o Álvaro de Campos no modo mais avançado, se calhar tens de focar mais naquilo. Há uns que começam com mais energia criativa do que outros e por aí fora. Existem também os mapas astrais, que são um dos módulos que entram no jogo, porque o Pessoa era bastante místico e inclusive ele chegou a criar mapas astrais para qualquer um dos heterónimos. Portanto, cada um tem um mapa astral que conecta com o seu player board e basicamente aquilo roda a todas as rondas e basicamente tens de fazer uma otimização sempre que jogas cartas. As cartas têm um signo do zodíaco. Se tu conseguires coordenar o signo das cartas que estás a jogar com aquilo que o mapa astral mostra naquele momento, tens um bónus para além daquilo que estás a fazer. E existe uma espécie de objetivos secretos, que é também um dos módulos que introduz a mensagem, e são objetivos secretos que vão correndo as mãos dos jogadores. Portanto, o timing é também importante. Às vezes queres jogar, estás-te mesmo fixado e vais jogar um determinado objetivo, mas se não fizeres por isso, as cartas vão trocar de mão e provavelmente vais perder a oportunidade de jogar naquela carta. Portanto, com esses módulos todos ligados, é um jogo complexo. Não muito complexo, é um jogo médio, digamos assim. Com os modos desligados, tem alguma complexidade, é um familiar mais, digamos assim. Com a Pitágoras estou também a desenvolver um outro para 2022 sobre outra personagem portuguesa, que não podemos revelar agora. Também tem um lugar importante na história de Portugal. Depois tenho outros jogos que estão com editoras e vamos ver o que é que vai resultar. Como ainda não está nada preto no branco, portanto acho que não vale a pena. Mas tenho explorado coisas como conceitos de roll and write, tenho explorado diversos mecanismos no jogo que provavelmente vai ser lançado em 2022 com a Pitágoras. Também é um mecanismo completamente diferente do que utilizo no Pessoa, portanto vou evoluindo, experimentando coisas diferentes e ver onde é que isso me vai levar, essencialmente. Muito bem, parece tudo muito promissor. Então, para concluirmos aqui este vídeo, que já vai longo, sim. Queres partilhar mais alguma coisa para a despedida? Não, acho que quero-te agradecer pelo convite, estarmos a discutir jogos.
tal como te disse, de se calhar ter mais oportunidade de fazermos em pessoa, noutra altura, com mais tempo, em que possamos estar a discutir jogos e a explicar porque é que este jogo funciona para mim, porque é que não funciona, que é o tipo de conversas que eu gosto de ter, em geral, acerca do hobby. Muito bem, espero também que isso seja possível. Até, penso que foi o ano passado que eu estive em Bruxelas e depois nem conseguimos combinar, mas Exato, quem exato. sabe se Quem sabe uma próxima vez com no o tempo. próximo, exatamente, isso É, possa acontecer, nem que seja depois numa Lariacon, que eu exatamente. suspeito que tu venhas a uma próxima quando ela se Bem, estou realizar. desejoso que haja essa oportunidade, não é? Pois estamos todos, estamos todos. Exato, estamos todos. Ok, foi um prazer ter-te aqui também. E, Igualmente. e depois vamos esperar aqui os comentários ou vídeos, se alguém tiver paciência para ver isto. E, Sim, já lá vai 2 horas. Né? e interagir com eles depois nos comentários, porque lá está, isto é um hobby porque as pessoas têm interesse em discutir também e falar sobre estes temas. Não é só Exatamente. o jogo pelo jogo, é muito mais do que isso, há toda uma cultura própria. E eu também não tenho receio de chamar isto de cultura. Precisamente, eu também te apoio nisso. Acho que é de facto uma cultura. Mais uma vez, a definição. Se apertarmos a definição em tudo, depois andamos a rotular as coisas. Eu acho que isto é também um elemento cultural. Portanto, porque não? Eu acho que é com certeza. Nem poderia ser outra coisa. Então vá, olha, muito obrigado pela tua participação Obrigado, eu, Miquel. e ver-nos por aí, nem E que seja vemos por online. aí. Exato. Então vá, tchau, Até para a obrigado. próxima. Obrigado.